Tô falando pra você. Você é faixa preta de jiu-jitsu. Beleza? O tempo vai fazer você ficar faixa preta nisso. Mas tem um timing. Em tudo que a gente faz tem um timing que faz você desistir. É o tipping point que a gente fala, né? Se você não passa, você vai cair de novo. Se você continuar, você estoura. Mas é muita pressão aqui pra crescer. É isso na academia. É isso Posso em tudo. botar isso dentro do vídeo? Pode. Então vou começar o vídeo e a gente começa a falar disso? Pode. Fala comigo, bichão! Hoje eu tô aqui recebendo o mestre Diógenes Pacheco da Silva. Pacheco da Silva. Ah! Muito obrigado, mestrão. Que isso, irmão. De verdade. Tamo agradecido demais. Prazer estar Até aqui. o talo agradecido aí de ter Tamo aceito o junto. convite. Quando primeira vez que você veio falar pra mim de convite, eu falei, pode pôr que nós estamos chegando. Foi um dos primeiros caras, pô, que eu comentei do vontade, né? Do projeto. Era só o projeto. Falei, pô, eu quero fazer isso aqui, tá disposto. Que eu tinha que sondar se a galera tá disposta. Falei, de repente vai todo mundo falar não pra mim? Eu falei, vou começar a perguntar agora, né? E a galera, todo mundo falou Posso te assim. dar um toque? Vai ter muita gente que vai te desencorajar, entendeu? Vai falar mal do seu produto, vai não sei o quê. Mas. Não, pô, eu imagino que tenha muita coisa pra falar mal ainda mesmo, porque a gente tava falando, eu sou faixa branca ainda na parada, né? Mas, que nem eu falo, não desista, continua. Vai ter ninguém vai criticar, vai ter o tipping point. Que é aquela pressão que você fala, puta, vou continuar ou vou desistir? Aí tu tem que continuar, cara. Porque já começou, tem que continuar. E todo começo é difícil, mas a perseverança vence. E é a mesma coisa do jiu-jitsu, cara. Começa, por isso que eu vim here, pra dar informação e também pra ajudar. Pra me ajudar, pra motivar. Muito obrigado. Motivar, não é nem ajudar, é motivar mesmo, motivação mesmo. Tá me ajudando, pô. Naquela coisa de tipo Tá me assim, né? ajudando Tamo muito. junto. Né? É o E ajudando jiu-jitsu. a comunidade, porque isso está se formando, está crescendo aos pouquinhos. Eu comecei a receber os primeiros pessoas mandando mensagem, né, agradecendo, falando, pô, gostei muito uma parte. Cada um vai se sentir Cada um tocado vai com pegar uma parte, coisa, é lógico. né? Mas já vendo isso começando a funcionar, a crescer do jeito que a gente imagina, esses episódios vão ficar para sempre. Então eles vão ajudar pessoas em diferentes momentos, né? Em diferentes situações. Com certeza. Muito obrigado, de verdade Que mesmo. isso, Eu um sei prazer. que, pô, eu tô longe da galera, né, da Norton. Da Norton Beats, né? Pô, pessoal da Norton Beats, estamos aqui. Pô, você vindo aí, tomando seu tempo, pegando a parte do seu dia para vir ajudar e eu feliz demais. Tô feliz demais Muito obrigado aí pelo espaço, por você dar espaço aí. Também estou muito feliz, me sentindo muito bem também. Tava ansioso. Tu foi um dos caras um dos primeiros faixa preta que eu conheci aqui, de outra equipe, quando eu vim. Não sei se tu vai lembrar. A gente tava ali, eu acho que é uma faculdade ali, eu não lembro já que é o nome daquele lugar. Acho que é Liverpool. Que tem a faculdade que faz o campeonato? Sydney Uni. Sydney Uni? Aquat Center, Sydney Isso. Uni, em Darlington, na City, Acho que foi lá mesmo que a gente conheceu. Tem aquela roletinha, depois desce a escada. Isso mesmo. Ali? É lá. Aí eu falei, pô, a gente tá querendo abrir, tá complicado porque tava na quarentena, tal, mas quando abrir, eu gostaria que se eu pudesse ir lá e tal, pô. Foi o primeiro faixa preta que eu conheci. Que não fosse lá da guerra. Eu sou tranquilo, velho. Não tenho. Foi legal pra caramba. Me ponho pra cima de ninguém. Ai. A gente sempre, né? Respeita quem tá chegando, entendeu? Meu negócio é respeito, mano. Respeito, eu sempre falo pros meus alunos todo dia, cara. Vou bater nessa tecla do respeito. Porque o respeito é tudo pra todo mundo, entendeu? Quem tá chegando, quem tá saindo, sempre ter respeito. As pessoas tentam barrar, né? Pô, o cara chegou agora, faixa preta, tá tomando um espaço. Cara, ninguém toma espaço de ninguém, cara. Entendeu? É isso. Por isso que eu falo, converso mesmo, dou ideia, resenha, motivo, porque é isso, é o que a gente vai levar, é isso, irmão. Maneiro demais. Me motiva mesmo. Tem pouco mais de uma hora que ele tá aqui e já me deu umas injeções aqui que eu vou levar pra vida. Obrigado. Nada, tamo junto. Vamos compartilhar com a gente como é que começa a tua história no jiu-jitsu? Vamos? De onde? Natural de... Meu nome é Diógenes Pacheco da Silva, natural de São Paulo, capital, mais precisamente Vila Pompeia.
Meu jiu-jitsu começou em 1998. O mestre Guigo morava no meu bairro e eu sempre vi ele passar, né? O cara, pô, o cara do jiu-jitsu, pá, um fortãozão, né? Aí, pá, um amigo meu começou, vamos fazer jiu-jitsu, vamos fazer jiu-jitsu. Eu falei, ah, não, vamos. Aí um dia a gente tava andando numa garagem lá, eu vi uns amigos meus, uns caras fazendo jiu-jitsu. Falei, caramba, que esses caras aí? No meu bairro fazendo jiu-jitsu, né? Daí eu fui lá. Era o professor César Biondi. Tá em Londres hoje em dia. Aí o César tava lá, eu falei, pô, posso treinar, cara? Eu moro aqui. Ele falou, pode, cara. Comecei a treinar com ele. Aí um dia a gente foi visitar a matriz. Aí sempre eu, pô, gosto de treinar, sempre fui dedicado no que eu fiz, né? Aí fui na matriz, o Guigão, o mestrão, pô, quem é esse moleque aí? Deixa ele aqui. Aí o professor, pô, você vai tomar meu aluno, não sei o quê. Mas eu, não, deixa ele treinar aqui. Aí comecei a treinar na matriz, na Vila Madalena. Era na Academia Activia, na Henrique Schalma. Aí comecei lá, aí tô até hoje com o mestre Guigo. Foi a escola que me abraçou, que me ajudou, que me motivou nos momentos duros da vida, né? Quem conhece o mestre Guigo sabe o paizão que ele é. Sempre tá aí pra ajudar os outros. E é isso, foi assim que começou a minha história no jiu-jitsu em São Paulo. E aí, como isso se transforma na Pacheco Jiu-Jitsu aqui em Sydney, Austrália? Putz, vou te falar. Diógenes é faixa preta de jiu-jitsu, produtor de eventos. Aí tava no Brasil trabalhando com eventos, jiu-jitsu. Aí vamos estudar o inglês, né? Aí vim pra Austrália. Aí começamos a estudar, resolvi ficar. Treinei em umas academias e sempre aquilo lá, jiu-jitsu é jiu-jitsu, né, cara? Você sabe o seu jiu-jitsu, né? Nas outras academias, pô, sempre fui muito bem recebido pela pessoa que eu sou. Então, eu treinei, fui campeão, fui ali, pô, daí chegou um dia, né, cara, os moleque, pô, por que você não abre essa academia, cara? Por que você não abre, você é bom, cara? Pô, você não abre essa academia. Aí eu fui, Thiago, Rafael, muito obrigado por me encorajar. Aí eu comecei a pensar em abrir academia. Aí comecei lá numa cozinha, 3x3, em Colarói. Aí, nessa cozinha, a gente conseguiu ir pra dentro de uma academia em Warwood. A primeira academia nossa foi dentro de um CrossFit. Comecei a alugar um espacinho dentro do CrossFit. Pro cara, oh, pô, tem um espaço aí, cara. O cara falou, 6 horas da tarde não tem muita gente aqui, não. Eu falei, então é esse horário que eu quero. Segunda a sexta? Ele, segunda a sexta, é você. Aí comecei, devagarzinho. Passou 6 meses, já tinha uns 15, 20 alunos. Naquela época era bastante, né? Aí eu falei, pô, 15, 20, deixa eu pegar esses caras aqui, eu consigo pagar um aluguelzinho ali. Aí peguei meu primeiro espacinho meu, peguei. Que ano era isso? 2012. 2012. Na Ponderosa. Abri ali na Ponderosa, dentro do CrossFit. Aí de lá do CrossFit, passou o tempo, 6 meses, abri um espacinho meu. Aí de lá, cara, é o que é hoje, cara. Eu só abaixei a cabeça, não tinha dinheiro. Tive que montar uma equipe de porradeiro, né? Não tem dinheiro. Não tinha nome, né? Não tenho nome, né? Não me pego essas coisas. Tipo assim, não tinha um... Quem é esse cara, velho? Aí eu peguei uns loucos lá, falei, cara, é o seguinte, eu não tenho dinheiro, não tenho isso, não tenho aquilo, mas uma coisa eu sei, jiu-jitsu. Vocês vão ter que ser meu cartão de visita. Vocês vão ter meu cartão de visita, cara. Nós vamos bater em todo mundo. Cara, e era o único ativo que eu tinha, cara. O único ativo, eu falei, vou ensinar esses caras a bater em todo mundo. Aí foi que a gente começou, cara. Pequenininho, mas forte em competição, forte. Não tinha aluno, nós tinha 5, 6 alunos, mas batia em todo mundo. 5, 6... E foi indo assim, de repente, cara, a gente tinha um exército. E o nosso marketing sempre foi em cima da competição, tá ligado? Mas é que chega uma hora que a competição, né? A gente focou na competição pra montar o time. Aí começou a atrapalhar, porque um monte de louco junto não dá certo, né? Não é todo mundo que gosta da porrada, né? Claro. Aí a gente teve que trocar um pouquinho o estilo da academia. Passar de competição, com uma academia de competição pura, pra uma academia de lifestyle com competição. Que é o que eu queria. Porque não é todo mundo que quer lutar, não é todo mundo que quer brigar. Então, 90% né, é lifestyle e 10% é competição. E continua assim até hoje, cara.
A gente tem um monte de aluno lá, uns 20, 30 que compete, é isso aí, acabou, irmão. Todo mundo é afetado pelo jiu-jitsu, né? Que é o agente transformador, né? Isso. E esse foi o, tipo assim, como a gente começou, o marketing foi da competição mesmo, aí formou esse time de competição, e é o que é hoje, cara. Muito trabalho, não olho pro lado, não critico ninguém. Eu sou muito crítico, entendeu? Mas eu critico o meu crítico. Eu não consigo ficar olhando pros outros. Não perco esse tempo, Boa. entendeu? Então eu me concentro nos meus alunos. Ah, o cara tá abrindo aqui, o cara tá não sei o quê. Eu não quero saber de nada, cara. Ele vai ter que trabalhar mais que eu. Vai ter que ser mais brabo que eu, entendeu? Vai ter que acordar mais cedo que eu. É tudo assim que eu penso. Então é competição o tempo todo pra mim. Então pra mim o que eu faço é fácil. Entendeu? Boa, boa. E hoje em dia, o lugar onde a academia Pacheco Jiu-Jitsu, Aham. ela é no mesmo lugar onde você estava ensinando quando mudou? Cara, você não sabe a sorte que eu tenho, meu. Eu não sei se é sorte ou se é dedicação, entendeu? Eu tô no bairro de Oriúde faz 12 anos. E eu comecei lá e hoje nós estamos lá. Nós começamos numa academia lá na Ponderosa, que é em Oriúde. A gente mudou 400, 500 metros para a primeira nossa mesa, só nossa. E depois dessa última que a gente tá, tipo, pro complexo que a gente tá hoje, a gente andou 200 metros e arrumei esse complexo. Aí eu montei uma academia lá, que era só o andar de cima. Aí passou os anos, o ano passado a gente pegou um outro complexo que agora é 2 andares. Que é esse que a gente montou hoje, que tem pilates, tem condicionamento, tem físio, tem tudo dentro da academia. Completão. Completa. Vai ter mais coisas, assim, sabe? É um projeto grande, entendeu? É aquele projeto que a gente tá na resenha antes, ó. Eu tenho um projeto, eu falei assim, nunca desista do projeto. Eu tenho esse projeto. Já fiz coisas, já fiz errado, porque eu abri pros outros, entendeu? Aí neguinho faz primeiro, copia, não sei o quê, mas o meu projeto tá lá. E vai ser concluído. Mas eu tenho um negócio comigo. Eu nunca monto castelo de uma vez só. Sim. Eu sempre vou colocando as peças nos lugares certos para não ter que mexer nessas peças nunca mais. Eu não gosto de ficar mudando, mexendo, entendeu? Então eu não faço aquela coisa para impressionar todo mundo. Eu gosto de tatame, cara. Pra mim tem que ter tatame. Eu não quero saber se o banheiro é grande, eu não quero saber se o vestiário é grande. O metro quadrado é muito caro, entendeu? O metro quadrado é muito caro na Austrália para você ter. Ah, você tem um banheiro gigante, você tem um vestiário gigante. O metro quadrado é muito caro. E aquele espaço do vestiário, do banheiro, Tu tá pagando. é muito caro, É irmão. muito caro. Entendeu? Então, essa é meus toques, assim, minhas coisas que eu faço, entendeu? Meu negócio é tatame. Ah, o espaço tem 200 metros, então vai ter 190 de tatame. Recepção não vai ter. O espaço para os pais não vai ter. Não vai ter. Não vai. Eu não quero os pais assistirem, não quero, não. Eu quero tatame. Então, esse é meu espaço. Esse negócio, minha briga é sempre espaço, tatame, tatame. Nada social é nós no tatame. Acabou. Eles sabem, meus alunos sabem, os pais sabem. Ô, cara, todo mundo acha que eu sou louco. Todo mundo acha que eu sou louco, né? Eu tenho um negócio na academia que é drop-off e pick-up only pra criança, tá ligado? Pô, no dia que eu te conheci, Eu falei isso pra tu. tu falou isso. Ninguém faz, todo mundo tem medo, tá ligado? Um dia eu cheguei lá, a academia lotada, irmão. Aí os pais é tudo técnico, professor, sabe mais jiu-jitsu que você, sabe tudo, né? Aí eu cheguei um dia, olhei pra todo mundo, assim, eu falei, line up over there. As crianças tudo ficaram em linhas lá, pá, pá, pá. Aí os pais estavam tudo sentados. Eu falei, ó, a partir de hoje, nenhum de vocês vai assistir mais as aulas. Vocês não ajudam, vocês atrapalham. Vocês não ajudam seus filhos em nada, vocês só atrapalham na aula. Então, por favor, tá vendo aquela porta? Tchau. Vocês drop off and pick up a partir de hoje. Aí os caras abriram um olho assim, cara. Eu falei, pô, vou perder uns 10 alunos nessa aí, né? Na minha cabeça já. Eu falei, vou perder os 10, mas não quero nem saber. Cara, aí comecei a receber e-mail. Pô, eu ficava porque o outro pai ficava lendo, porque o outro ficava gritando, porque o outro não sei o quê. Muito obrigado por você ter feito isso. De fazer o drop, por quê? É o espaço. Mano, eu não sou obrigado a lidar com você, cara. Eu lido com o seu filho. Você paga a mensagem do seu filho. Eu vou ficar lidando com você, rapaz. Entendeu? Não é não. Eu vou ficar lidando com os pais, meu. Você paga a mensagem do meu filho e seu filho treina aqui, tchau.
Você não tem que ficar assistindo nada, você não tem que saber de nada. Não fica quieto, eles ficam quietos. Aí quando eu vejo, tem o sábado e domingo, eles podem entrar no tatame, até os pais podem entrar no tatame, pode ver que o filho treina, não sei o que lá. Mas o drop-off e pick-up only para as crianças foi a melhor coisa que aconteceu, sabe por quê? Eles ficam com... Oh, minha aula parece ópera, velho. Minha aula de criança, os caras falam, mentira que você consegue fazer isso. Parece ópera. Por quê? Porque tem o educacional, tem o motivacional, tem a consistência deles, que não estão distraídos em nada, eles ficam prestando atenção, não ficam olhando pro lado. Buscando o olhar de aprovação do pai. Né? Pai, quero ir no banheiro. Porra, velho, quer matar o Dior, irmão? Puta que pariu, você tá dando aula, o filho olha pro pai, posso ir no banheiro, pai? Que seu pai? Seu pai não é aqui, não é ninguém, entendeu? Seu pai aqui é cliente, então você tem que perguntar pro professor. Pai, amarra a faixa. Pai, quero água. Mãe, quero isso, entendeu? Então você quebra a aula todinha e tira a atenção da criança. Então, o que a gente faz, no drop-off e pick-up only, acho que foi o tiro certo. Muito interessante que tu falou aí, de que tem pais, não tinha me ligado nessa parada. Olha só, um pai se sente pressionado a ficar, ele gostaria de repente sair pra trabalhar ou tomar um café. Tomar um café e no mercado ele só fica porque tem o Dior fica gritando com o filho dele. Tem o outro pai que tá gritando com a criança, fica filmando, isso, não sei o quê, falando baixinho, falando alto. Isso, ele fala, motivando a criança. Se eu ficar aqui, eu não... Meu filho é um loser, meu filho é um perdedor. Isso. E não é isso. Eu não quero passar, porque eu não quero criar essa rivalidade dentro da academia. E os pais... Muito interessante. Os pais, querendo ou não, eles trazem uma rivalidade, cara. Você vai proteger seu filho lá dentro, cara. Você não vai proteger meu filho. E aí isso acabou, mano. Não adianta. Eu falar, na hora que você vê seu filho apanhando, você fica com sentimento, meu filho tá apanhando. Quando eles não tá lá, ninguém sabe quem tá apanhando, quem tá batendo, irmão. Já era. E a hora que termina a aula, o filho dele é uma pessoa melhor. Todo santo dia. E a gente prova isso pros pais. Eu tenho e-mails, tenho não sei o quê. Como as crianças mudam por causa do sistema que a gente tem de aula, entendeu? Que é o sistema... Não é só jiu-jitsu, é um sistema educacional. Respeito. Cumprimentar todo mundo. Postura. Olhar no seu olho. Tudo bem? Pra todo mundo. Não tem que chegar no tatame e não dar a mão pros outros. Tem que dar a mão pra todo mundo, porque todo mundo vai... Você vai rolar com um cara que você não fala oi? Vai embora daqui, irmão. Você não precisa gostar de ninguém, mas tem que respeitar todo mundo. Vai ter que dar a mão pro amiguinho, vai ter que dar um abraço no amiguinho. Apanhou do amiguinho, vai ter que falar obrigado. E é isso, cara. A gente queria ser humano, não só campeões, tá ligado? Maneiro. Esse é o nosso diferencial. Maneiro. Não tem brincadeira, hein? Não é... Quer que eu vou falar outra pra vocês aí? Todo mundo... Na minha academia aí, ó, pra todos aí, ó. Não tem playground, não, cara. É jiu-jitsu o tempo todo. Não tem futebol, não tem bababá. Jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Jiu-jitsu não é educação? Jiu-jitsu não é uma ferramenta? Porque eu tenho um tatame, vou com uma bola de futebol. Vai fazer futebol, então. Vai fazer voleibol, vai fazer peteca, vai fazer o que vocês quiserem. Mas aqui dentro não tem bola. E todo mundo sabe. Das crianças aos adultos. Não é só pra criança, não. Para os adultos também. Não põe bola no meu tatame, não, rapaz. E eu joguei bola, hein? Eu joguei bola. Falei, não põe bola no meu tatame, não, cara. Aqui é pra jiu-jitsu só. E graças a Deus funciona muito bem. Para nós. Bem. Para nós funciona muito bem. Maneiro. Maneiro demais. Não, muito bom, pô. Tu era torcedor de que time? Corinthians, né, mano? Ainda? Puta, ainda. Não tem jeito. Sofre, fica olhando, vê jogo, alguma coisa? Que nem minha sofre, mãe... já sei que sofre. Pelo AI, já sei que sofre. Você viu a situação do meu time? Você é louco, velho. Eu vou falar pra tu. A única coisa que eu queria nascer de novo era ser corintiano fanático, irmão. Você é lógico. Isso faz mal pra saúde. E tem uma torcida grande do Corinthians aqui em Sydney, né? Tem, gigantesca. Eu conheci um cara ano passado naquele evento Tough Row. Sei. Tinha, o Wesley tava lá. E aí eu conheci um cara lá na casa que eu fiquei, no Airbnb. E ele é parte da torcida organizada do Corinthians. Gigante, cara. Então a gente vai fazer uma festa. Eles iam fazer uma festa no bairro de Portugueses, em Petersham. Petersham, que eles fazem ali, Merckville, aqueles lados ali. Ele falou, vai ser uma feijoada, não sei o que. Eu queria ter ido. Sambão, tudo. Eu nunca vou. Ele falou, não aparece com a camisa do Flamengo, não, hein? Porque Respeita. Eu sou uma pessoa assim, eu sou corintiano, mas torcida organizada pra mim é uma coisa que... Eu não sei, cara. Não, ele falou pra mim. Eu falei pra ele isso. Eu falei, cara, mas eu, organizado assim, eu tô fora. Ele falou, meu irmão, é outra parada. É outra. Aqui é diferente, aqui é família. Ele falou, meu irmão, tem tudo, tem a galera, no Brasil. Tem a galera que tinha que sair do Brasil de qualquer jeito.
E tá aqui, mas aqui o comportamento é outro, a parada do É, ambiente é família, as crianças tudo lá passando o dia é jogando bola diferente e mesmo, tal. cara. Mas eu, torcida organizada é uma coisa que eu nunca me dei, cara. Nunca, não sei, não consigo. Não sei. É, eu também não. Respeito também quem gosta, mas. E quando você veio pra cá a primeira vez, já veio casado, veio solteiro? Porra, quando eu vim pra cá, eu vim com a minha ex-mulher. Aí passou os anos, a gente separou. E aí eu casei de novo. Tenho minhas 2 filhas com a Cadilha, que é minha esposa. Brasileira? Não, minha mulher é suíça. A Suíça? minha mulher é suíça, Que maneiro. Daí tenho 2 filhas com ela, a Laila e a Lua. E tem meu filho Wesley, que compete, que é uma das minhas primeiras namoradas, a Cristiane, que é a mãe do Wesley. Não foi com a Cristiane que você veio pra Austrália? Não, foi com uma Foi outra. antes, lá do Brasil. Foi uma Quantos outra. filhos você tem? Eu tenho 3. A Laila, o Wesley, a Laila e a Lua. Laila e Lua falam... Ah, minhas filhas é treta, hein, irmão. Minha filha fala português, Swiss German, português, alemão, suíço, inglês. Que isso. Que Falam. isso, molecão. É motivo de orgulho, mas é assim, Coisa né? linda, né? Porque minha mulher é suíça, ela puxa, minha filha estuda na escola alemã. As duas, né? A Lua, a Laila já estuda. Embaçada demais. A Laila já estuda na escola alemã e a Lua no próximo ano vai para uma escola alemã. Mais um cafezinho. Vai. Que isso, muito embaçado, hein? Sério, irmão. Aí. Que isso. Aí. Tu não acredita, irmão. Elas conversam em alemão em casa, eu cultivei o flamboyant. O quê? Nossa, gostoso. Mano. Velho, você não tá ligado, irmão. Mas, cara, eu não sei, cara. 4 línguas minha filha fala, eu fico de cara. Falando com a minha mãe, ontem foi o aniversário da Laila, né? Falando com a minha mãe, com as minhas irmãs, tudo, velho. Incrível. Eu falo, eita. Ontem foi aniversário dela? Quantos anos? 8 anos. Fez 8 anos. Eu tenho uma de 8 e daqui uma semana e meia, dia 22, a outra faz 4. E... Que doideira. Doideira. E o Wesley bilíngue, né? O Wesley é bilíngue, né? O Wesley tem que puxar um pouco, né? Mas ele tá bem, tá bem. Tu vai convencer ele de vir aqui? Não, ele vem, lógico que vem. E depois a gente vai conseguir fazer um pai e filho sentado junto? Consegue, porra. Quando você ficar famoso, eu quero falar, caralho, esquecer dos pobres não. Vai chegar o dia que você vai falar assim, cara, não tem um... Vai chegar um dia que você vai falar, puta, não tem um dia, meu, vai ter, entendeu? Mas eu vou estar aqui, pode vir que eu vou, pode marcar com o meu filho que eu venho. Eu não tenho mais idade pra ficar famoso não, mestre. Não, porra, cara, mas, sabe, se desenvolver um trabalho bom, vai ficar legal, sabe? E o trabalho é bom, cara, é informação, cara. Isso. Eu acho que falta informação. Principalmente pro público brasileiro, do jiu-jitsu brasileiro, entendeu? Falar em português, entendeu? O pessoal lá fora, que a ideia é mandar informação pro Brasil. Isso. Fazer com que eles entendam que pode vir. Mas tem que vir com uma mente diferente, cara. Fala mais sobre isso aí pra gente, por favor. O que as pessoas pensam? Ah, vou pra Austrália, vou pros Estados Unidos, vou pra Europa. Pô, vida... Cara, primeira coisa que tu tem que saber é que tu tem que trabalhar, irmão. Nada vem de graça, cara. E eles vêm com esse negócio, aquele cara, só quero treinar jiu-jitsu, só quero não sei o quê. Porra, cara, tá tendo uma oportunidade de mudar de vida, irmão. Eu falo pra todo mundo isso, vida. Tu quer ser campeão mundial ou tu quer ter uma vida boa? A resposta impressiona, hein? A resposta impressiona. Conheço campeões, eles falam, eu quero ter uma vida boa. Entendeu? Então, essa é a corrida do ouro, né? Entendeu? Pra ter uma vida boa, tem que ter sacrifício, cara. Não é chegar aqui e achar... Neguinho, você dá oportunidade pro cara, coisa que você não teve, que você teve que criar sua oportunidade, você dá uma oportunidade pra alguém, ele reclama, cara. Ele reclama. Se você chega, pô, cara, vem cá dar aula por tanto, não sei o quê, vou te fazer isso, vou fazer aquilo, os caras, pô, não sei o quê, mas eu preciso disso, preciso daquilo, cara. Ele não tem nada disso no Brasil. Mas ele exige isso aqui. Aí sabe o que acontece? Vai embora, cara. Um monte deles vai embora. Porque a Austrália é difícil, cara. Você tá aí, não é fácil. Ninguém pensa que ia chegar aqui, chegar... Cara, tem que ralar, não é fácil pra ficar. Você pode até chegar,
pra ficar, pra pegar visto, é muito difícil. Então, tu tem que trabalhar. Quando tu tiver uma oportunidade, olha a pessoa que tá dando oportunidade, vê o quanto tempo ele tá aqui, quanto que ele ralou pra te dar uma oportunidade. Aí você pensa em alguma coisa pra exigir. Aí você pensa em exigir. Porque não tem como a gente dar oportunidade pra pessoa, as pessoas chegarem exigindo já. É muito difícil, cara. É muito difícil. Você dá oportunidade pro cara, de repente você tem que pagar o aluguel do cara, tem que estar pra dar comida na boca do cara, você tem que fazer tudo, arrumar casa, tem que fazer tudo. O cara não consegue, a pessoa não consegue nem tirar um visto, cara. Entendeu? Pô, Complicado, né? é complicado, cara. E querendo ou não, que nem meu pai fala, você vai dar oportunidade, não é todo mundo que gosta de oportunidade, não. Todo mundo vai ver você se dando bem, eles vão falar, pô, o cara se dá bem, mas ele não vê que você acorda às 5 horas da manhã, ele não vê que você vai dormir 11 horas da noite, ele não vê quanto você trabalha, ele não vê, só vê o que você tem. Entendeu? Então, isso que o meu pai sempre falou pra mim, pô, trabalha. Meu pai sempre falou, trabalha. E eu tenho comigo com isso, eu passo isso pro meu filho, eu passo isso pros meus alunos. Porque o jiu-jitsu a gente não sabe, cara. Não adianta, cara. Ah, vou viver do jiu-jitsu, cara. Tem que ter uma segunda opção, irmão. Pô, tem que ter, cara. O cara fala assim, vou viver do jiu-jitsu, passa, tô vindo pra Austrália. Mano, qual que é o problema de pegar na obra? Tá vendo essas mãos aqui, cara? Aqui, ó. 4 anos de ponta na obra, irmão. 4 anos de ponta na obra. O que é ponta? É, tipo, 4 anos seguidos. De ponta, assim, 4 anos seguidos na obra. Landscape, cara. Trabalho nos modos mais pesados que tem na obra aí. Me matei? Não. Aprendi? Sim. Pensei em desistir? Também. Sabe que eu olhava pra você e falava, puta, moça, será que eu mereço isso? Eu põe a cabeça pra lá, mereço. Mereço. Voltava amanhã, fazia melhor. Voltava no dia, fazia melhor. Mas hoje em dia, o cara chega aqui, ele quer morar dentro da academia, não quer limpar a academia. Se você pede alguma coisa a mais que tá ele já reclama, entendeu? Então é aquelas coisas que, tipo assim, pra você ajudar, você tem que conhecer muito bem a pessoa, cara. Eu acho que tem que ajudar. Ajuda bastante gente. Eu acho que tem que ajudar, mas tem que conhecer muito bem a pessoa pra ajudar. Você abrir a porta pra todo mundo da sua casa, irmão, tem hora que você vai se machucar sozinho, cara. Entendeu? Verdade. E também a gente vê quem tá se ajudando, né? Cara, tem que ser, Porque às vezes tu tá investindo numa pessoa ali que ela não tá se ajudando. Não tá se ajudando não, ela não tá se ajudando e não tá ajudando nós também. Entendeu? Isso que é o problema. É famoso, me ajuda a te ajudar, pô. Me ajuda a te ajudar, cara. Tem hora que você fala assim, me ajuda a te ajudar, meu. Reclama de tudo, não acrescenta em nada. Porra, a gente dá oportunidade, dá não sei o quê, tenta convencer os caras, mas ninguém quer trabalhar, cara. Trabalhar é difícil, cara. Todo mundo quer. Ó, vou falar o nome do Galvão aqui, eu sei o projeto que ele tem lá. Todo mundo trabalha, mano. Todo mundo trabalha. Natos. Todo mundo trabalha. Entendeu? Todo mundo trabalha. É isso, cara. Se não trabalha fora, trabalha dentro da academia. Vai limpar, vai cozinhar, vai dar aula, vai fazer não sei o quê. Vai fazer alguma coisa, irmão. Eu acho que ele tá formando cidadãos. Você tá entendendo? Não tá formando só um atleta. Perfeito. Entendeu? Eu tenho essa filosofia também. Eu acho que tem que formar cidadãos. Só o jiu-jitsu, aí se o cara se machuca, se quebra. Vai fazer o quê? Não é campeão mundial, não é nada, não sei o quê, não é famoso. Se não tiver uma segunda opção, cara, tá E o errado. risco tá Todo dia. todo dia, né? Todo santo dia, irmão. A gente nem pensa nisso. Todo dia tem risco. Falar que não tem é mentira. Todo dia. Falar que, não vou me machucar, ele não vai machucar, mano. Ele não vai se machucar. Mesmo você deitado, você se machuca, cara. Imagina ele lutando, entendeu? E é isso que eu falo pros caras. Falo pro meu filho. Quer ser campeão, quer ser não sei o quê, mas tem que fazer isso. Tem que ter a segunda opção. Eu aprendi isso com meu pai, cara. Tem que ter a segunda opção. Não pode ser só isso. E ser humano é capacidade para isso. A gente consegue diversificar. Mas muita gente não quer. Aí o cara é campeão mundial, o cara é tudo. Aí depois, tá as suas medalhas aqui, tá tudo aqui. Quantos campeões mundiais tem aí que não estão bem de vida? Oxi. Opa. Entendeu? Por quê? É a mesma coisa de jogador de futebol, não sei o quê, porque não tem uma estrutura. Não tem uma estrutura. Entendeu? Porque o cara só soube jogar bola, só soube fazer jiu-jitsu, só soube fazer isso aqui. Acabou. E aí? O caldo acabou, não tem mais não tirar o caldo. O que vai fazer agora? Muita gente se pega nisso, cara.
Muita gente. Sim, sim. Mas por quê? Nunca ouviu ninguém. Nunca ouviu ninguém. E a cultura de desvalorizar algumas profissões é muito grande no nosso país, né? Tipo, eu escuto a galera falando às vezes, tipo, pô, o cara tá não sei aonde, ou tipo, foi morar nos Estados Unidos, foi morar em um país tal e tá fazendo Uber. Cara, É, o cara, pra ele fazer Uber, ele tem que ter um carro. O momento que ele entrou no carro, o carro é dele, ele já tá melhor do que maior galera isso do é conversa de Brasil. perdedor, mano. Isso é conversa de loser, de cara Fala. frustrado, que não tem culhão, é culhão mesmo, não tem culhão pra sair do colo da mãe, não tem culhão de sair da herança do Não, pai. vou te Entendeu, falar, irmão? mestrão, o Uber é mó luxo. O cara vai pra obra aqui, meu irmão, sai de casa 4 da manhã, entra no barro. Eu Você acha que eu não recebi escutei isso, irmão? um amigo chegando para um aluno chegar pra mim aqui, um aluno irlandês. Aham. Chegava na academia às 6 da manhã, ia tomar banho. Eu comecei a abrir a academia mais cedo por causa dele. Tinha uma época que eu tava indo na academia às 5h20 da manhã. Que ele chegava e ia tomar um banho pra treinar. Que ele vinha da obra, ele mandava as fotos pra mim, dentro de um paredão assim, ó. Que ele falou, pô, isso aí eu cavei com a mão. Tipo uma piscina assim, ó. De madrugada pra ganhar mais, de noite. Pô, É, tu vai cara, reclamar que o cara tá fazendo Uber? Tem nego cavando poço, porra, sabe tá o que é o maluco. problema do cara? A pessoa, tipo assim, eu tenho certeza que aconteceu isso comigo, né, cara? Porque meus amigos, tem uns amigos que me falou, né? Tipo assim, pô, o Jó saiu daqui do Brasil, pô, o cara é produtor de eventos, Trabalhar na obra, trabalhar no jardim, né? Que, jardim. jardim, porque além de skate, os caras pensam que é jardim, né? Mal sabe, a gente constrói que o jardim, né? E os caras, você acha que ninguém... Pra ser jardineiro. Pra ser... Ó, o Jó saiu daqui da Austrália pra ser jardineiro, saiu do Brasil pra ser jardineiro, o cara era produtor de eventos, papapá. Mas ninguém sabia da minha missão. Minha missão não era ser jardineiro. Entendeu? Tem tudo um começo. Tem tudo porquê. Primeiro você tem que conquistar as coisas. Você chegar, você se submeter às coisas para você conquistar alguma coisa. Então a gente submete as coisas talvez que a gente não gosta, mas que não é demérito para ninguém. Trabalhar na obra, ser um motorista, ser um removelista, um negócio de carregar Isso, móveis, isso. não sei o quê. É subemprego? É. Pro Brasil é subemprego, cara. É isso que eu falo. Eu já ia falar que Você não. tá entendendo? Não, entenda aí. Pro Brasil é subemprego, né? Pro Brasil é subemprego, né? Porque pra nós, pra quem tá aqui na Austrália, isso não é subemprego, cara. Os caras vivem muito bem com isso, tá Bem pra ligado? caramba, pô. Entendeu? Então é isso que o brasileiro tem essa negócio. Ah, o cara é médico lá, ele acha que ele vai ser médico aqui. Não, ele vai ter que estudar pra caralho aqui, vai ter que tirar uma licença, vai ter que fazer não sei o quê, vai ter que fazer não sei o que lá. Não é demérito pra ninguém fazer um subemprego que é no Brasil. O Brasil é, mano, é aquela coisa, né, cara? Pô, os caras frequentam o mesmo lugar que o médico frequenta aqui. O cara Entendeu? almoça no mesmo lugar, janta no mesmo senta lugar. sujo no seu Usa lado. o mesmo celular. Usa o mesmo celular. Entendeu? Qual é o celular mais caro do mundo que ele pode comprar? Entendeu? O médico, o cara também pode, o cara compra. Eu falo pra todo mundo, tem aquele negócio de você, alguém tem mais dinheiro que o outro aqui, mas a acessibilidade aqui é pra todos. Exatamente. A mulher do mercado, a caixa do mercado, o cara que empacota, o cara do car wash, a mulher que limpa a casa, o cara que limpa o carro, o cara que limpa o vidro. Eles pegam o holiday deles lá, vão viajar com a família pra Europa, pra não sei o quê, vão pro cinema, vai pra show, vai pra teatro. Acessibilidade. Então é coisa que é aquela coisa mística do Brasil, né? O pedreiro não tem acesso. A tiazinha da cozinha não tem acesso. A tia da limpeza não tem acesso. Eles sobrevivem. Eles não têm acessibilidade. Eles não vão no teatro, não vão no cinema, não vão no show, não vão no sinal, eles não vão no sinal, eles não viajam. Entendeu? Eles sobrevivem. É isso que acontece. Por isso que o brasileiro tem essa visão. Ah, subemprego. Porque lá é subemprego. Mas aqui não é subemprego. Aqui tem gente muito ricas, que são pedreiros, são pintores, são limpadores, entendeu? Mas aquele seu amigo invejoso, sabe? Aquele lá, pô, o cara vai lá, o vídeo foi embora, pô, cuzão, não sei o quê, tá lá, mano, porra, tá limpando o carro, não sei o quê. E pelo menos eu tive coragem de se movimentar. Tem muitos que estão lá até hoje. E você volta a montar na mesma esquininha, com a mesma rodinha, fazendo a mesma coisa que fazia 200 anos atrás.
E você que tá errado, que você que saiu, que você procurou, que você trabalhou de car wash, que você foi pedreiro, que você foi não sei o quê, entendeu? O brasileiro é problema. É. Eles julgam, né? Não é todos, cara. Mas tem essa coisa de julgar, tá ligado? De julgar. Pô, o cara é aqui. O cara tinha maior trabalho bom, agora tá limpando o carro lá. Limpei carro. Limpei também. É, cara. Ninguém Car sabe. wash, car wash. Primeiro Car wash. trabalho, car wash, $12,50. Car wash foi o primeiro, car wash foi o primeiro Não trabalho. falava nada. Só sabia que a gente não fala, né? Mas atitude a gente tem. Então, saber limpar o carro, então tem que limpar o carro. Então, era $12,50 para limpar o carro. Então, foi isso que eu abracei, irmão, na época. Vamos limpar, vai ficar limpinho. O carro vai ficar limpinho, cara. E foi isso aí no começo que me ajudou. Trabalhei de kit hand. Fiz várias coisas, cara. Mas faria tudo de novo. Não tenho, pra mim, Isso aí. nada muda. Não é nada. Também eu sempre conto que eu cheguei aqui para trabalhar, peguei um trabalho, acordei e eu não uso celular de manhã, né? Tento não usar o celular de manhã para ter um tempo mais sem tanta, né? Informação. Aí eu tava meio angustiado, sem trabalho, meio angustiado. Aí parei de ler assim, acabei meu tempo assim, eu olhei o celular, falei, vou olhar esse celular. Aí peguei o celular, escreveu para algum amigo, mandar algum áudio para algum amigo da Argentina, do Brasil. Aí tinha uma mensagem no grupo, que tinham me colocado num grupo de trabalho desses. Certo. Aí o cara tava falando assim, 47, oferecendo um job por $47 a hora. Tá aqui, pariu. Aí eu fui, mandei mensagem pra ele no privado, né? Falei, cara, eu quero, não sei o que. Aí o cara foi e mandou pra mim. Tem, não sei o que, Hy-Vee, capacete, óculos, botas, tem tudo. Falei, tenho tudo, não sei o quê. Tem white card? Falei, tem, não tinha nada. Não tinha nada. Aí, falei, então vem pra cá agora, 9 horas, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, caraca, já acordei a Barbie, falei, peguei um trabalho de $47 a hora, não sei o que e tal. Aí, porque tava na quarentena e o governo tava pagando pra galera ficar em casa. Então os caras não quiseram mais trabalhar. Ninguém queria sair de casa. Depois eu conversei com esse cara, ele falou assim, cara, tem 2 semanas que eu tô oferecendo esse trabalho, eu comecei pagando 30. Fui aumentando 32, 34, 36, 38. Aí pegou você. Ele falou, tu não viu essa parada? Eu falei, não, cara, tô no grupo tem 2 dias e tal, não sabia nada disso. Ele, pô, não sei o quê. Aí eu fui, escrevi pro Diego, falei, qual é, bichão, pô, eu não sei nem o que é Hy-Vee, o que é Hy-Vee. Aí ele, pô, tá ficou me zoando. Aí passa aqui, pega não sei o que lá, não sei o que. E o white card, falei, o white card não dá pra tu tirar, dá o teu jeito, vai lá e fala com o cara. Aí eu fui lá, consegui, peguei trabalho. Aí era pra tirar as paradas de dentro de um container e montar umas cadeiras. Cadeira igual essas aqui. Cadeira já vinha, tipo, vem 2 partes. Pré-montada, né? Pré-montada. Meu irmão, eu fiz igual o negócio do carro. Falei, o que é? Pra montar a cadeira? Meu irmão, eu montei aquelas cadeiras com uma vontade. Com uma vontade. Eu juro. Quando chegou na hora do almoço, o cara chegou e falou assim, oi, ó, deixa eu te falar uma coisa. Porque antes da gente começar a montar, o cara falou assim, não fica no celular, nada, porque aqui tem câmera e tal, não sei o quê. E eu por dentro pensando, pô, celular, ele tá maluco. Eu vou montar essas cadeiras todas, vão me contratar. Entendeu? Na minha cabeça eu tava pensando, daqui a 2 meses eu vou ser gerente desse bagulho. Aí, quando deu a hora do almoço, ele chegou e falou assim, pô, cara, vou falar uma coisa pra ti. Se tu continuar montando as paradas assim nessa velocidade, vou te mandar não embora. vai ter trabalho pra você na quarta-feira. Isso aqui é trabalho pra chegar até sexta. Era segunda. Ele falou, chegar na quarta-feira eu vou ter que te mandar embora na quarta. Aí tu só vai ganhar. Aí eu já não entendia nada que estava acontecendo. Aí quando chegou na quarta-feira, no final depois 2 da tarde mesmo, ele chegou e mandou para outro lugar, outro setor dentro da empresa. Aí eu fui ajudar um cara a botar uns móveis dentro de um container. O trabalho do cara era tipo fazer um Tetris, assim, sabe? Dentro do container. Ele ia lá, encaixava, botava uns elásticos, encaixava de novo, botava uns elásticos. E eu só passava o material para ele e ajudava um pouquinho. Aí depois mandaram para outro lugar. Aí eu fiquei trabalhando nessa parada, ganhando um montão de dinheiro. Depois, quando passou a quarentena, o preço começou a descer de novo. Que voltou os caras a trabalhar. Que aí todo mundo parou de entrar o dinheiro do governo. Eu falei, cara, os caras estão, tipo assim, tô ganhando esse dinheiro aqui por semana, tô feliz. Só que $47 a hora, em 2 dias eu fazia o que os caras estavam ganhando na semana toda. Na semana, cara. Dinheiro bom, 47. Pô, tava agora a ver. E o cara fala assim pra mim naquela época ali, pô, mas foi pra Austrália desmontar montar cadeira? Eu tava felizão montando cadeira.
Cara, é oportunidade, cara. É o que, tipo assim, as pessoas não. Pô, cara, tipo, eu conheço vários, cara, dentista, conheço médico, cara. Pô, todo mundo chegou aqui e ralou, velho. Ralou, estudou, fez teste, foi reprovado, fez teste de novo, até conseguir as coisas. Todo mundo, médicos, dentistas, engenheiros, entendeu? Não é, cara, chegar Isso. assim. O único cara a única pessoa no mundo que tem o certificado e serve em qualquer lugar do mundo é a faixa preta, irmão. Faixa preta, tiozão. É aqui, ó. Tem isso aqui, ó. Sou faixa preta, malandro. Aí, né? Pô, o cara é faixa preta. Qualquer lugar do mundo a gente entra. Essa parada mesmo. Qualquer lugar do mundo a gente entra, cara. Então, é uma ferramenta muito grande, entendeu? E tem hora que as pessoas não dão valor pra isso, tá ligado? Não dá valor que até nas oportunidades que você abre pros outros, não sei o que, não sei o que lá, as pessoas não pensam no amanhã, eles só pensam no dia. Se você formar como faixa preta hoje em dia no Brasil, que é pros brasileiros aí, é difícil ser faixa preta, não é? Não é fácil. Mas se você se formar faixa preta, você tem trabalho no mundo, cara, hoje em dia. Arábia Saudita, Dubai, Bahrein, Catar. Todos esses lugares têm jiu-jitsu nas escolas, irmão. Entendeu? Tem gente se dando muito bem lá, cara. Mas requer a faixa preta. Não é fácil pegar a faixa preta, né? Não é fácil trabalhar. Não é fácil. Aí lá os caras, vai lá pro Bahrein, pro Emirados Árabes, vai. Aí é projeto do governo, vai ter que trabalhar, vai ter que estudar e vai ter que dar aula. E vai ter que treinar. Entendeu? Não é fácil, Se cara. não aprendeu isso, se não aprendeu esse ritmo desde de casa, desde a base, ou desde que começou a treinar jiu-jitsu, Esquece. não vai fazer assim do Esquece, dia pra irmão. noite. Esquece. Você pode ser campeão mundial, irmão. Se você for preguiçoso, se você for aquele cara de trabalhar, se você só se dedicar a uma coisa, é difícil, cara. Tem que ter aquele negócio da família. Meu, eu acho que educação na estrutura familiar é tudo, cara. Porra, cara, eu lembro meu pai falando, cara, nada é fácil, meu. Eu sempre falou, nada é fácil. Sempre. Eu falo isso para minhas filhas. Nada é fácil. Não pense que as coisas é fácil, que não é. Parece ser, mas não é. Tudo que a gente tem que construir e conquistar. Estamos na mão dos outros o tempo todo. Entendeu? Tudo a gente paga. Mortgage, paga aluguel, paga carro, paga. Tudo a gente paga, cara. Tudo a gente paga. Vai de nós só valorizar, né, cara? É isso que eu falo pra todo Amém, mundo. é verdade, verdade. Não, e se não tiver esse ritmo, é, esse hábito, né? É Cara. muito complicado. Esse tempo que eu parei de postar aí nas redes sociais, acabou que ficou acumulado uns vídeos, né? Eu queria ter alguns vídeos de gaveta para quando as pessoas furassem, porque vai acontecer. Na realidade já aconteceram algumas vezes. Da pessoa falar Não que vir, vem e não vir. Então, para manter uma constância semanal, você precisa ter um eu backup, preciso né? ter uns videozinhos de gaveta. Acabou acumulando por esse problema que aconteceu na minha família, e depois com esse amigo. Enfim, eu queria guardar esse luto, né? E acabou que esse luto se transformou numa questão, para mim, que eu fiquei ali sem saber como lidar e passou um tempo grande sem publicar. Eu tava conversando com a minha sobrinha. Foi a única que me atendeu, a que não é mãe, no Dia das Mães. Nenhuma das mães me atendeu, a única que não é mãe me atendeu. Aí eu fiquei conversando com ela um maior tempão. Aí ela tava indo embora, tava vendo minha mãe pelo celular, assim, parecia que eu tava no meu bairro. Ela ali, tua mãe ali, tchau, vó, meu tio. Aí eu, tchau, aí minha mãe, tchau, pra mim, dentro do carro, mó É doideira. muito louco, né? Muito louco. É bom isso aí. Aí ela falou pra mim, começa, sei lá, mete 2, 3 vídeos por semana. Eu falei, não. Muito Falei, trabalho, eu né? não consigo, eu não vou dar um passo maior que as pernas, porque eu ainda não tenho esse hábito, não tô no automático ainda, esse workflow de editar e soltar, editar e soltar. Se eu começar a me comprometer com 2, 3 por semana, eu Vai se lascar. vou me lascar e vou lascar a qualidade da minha família, tempo É com a verdade, família, né? com a esposa e tal. Isso é tudo, né? Pô, Eu falo de quality time. Quality time. Família é tudo, irmão. exato. Então, mas porque eu não tenho o treinamento ainda. Tudo é um treino, né? Tudo é cara, treino. Tudo Eu não é tenho treino. uma quantidade de horas ainda pra falar assim, eu vou fazer 2 essa semana. Ô, cara, lembra do Joe Rogan? Quando ele começou o podcast? Era um monte de louco lá, ficando loucão, falando merda o tempo todo. Os caras ficavam muito loucos. De repente foi um cara lá, foi o outro, o cara começou a ficar famoso, cara. E é isso, cara.
É aquelas coisas assim, pô, o cara era o pica da galáxia, o John Hogan? Não, era. Nada, ficava muito louco lá. Aí um dia chegou os caras e começou a ficar famoso, cara. E hoje é Doideira. É doideira. um dos caras que é pá no um bagulho. Gênio, um gênio, o maior do mundo. É o maior do mundo. Sim, tem os caras aí batendo de frente, mas, tipo assim, na minha opinião, por tudo que ele fez, como ele fez, pra mim é o mais sinistro. Ele mano. E se o cara não tiver esse hábito, né? Esse hábito, esse workflow de falar, não, eu acordo, trabalho, o cara não... Ele vai ter problema de trabalhar 8 horas por dia, todo dia. Vai, cara. Cara... Agora eu peguei a faixa preta, ele nunca trabalhou. E eu vou pro Bahrein e vou começar a trabalhar lá. Bichão, vai quebrar. Vai quebrar a máquina rápido. Vai quebrar, velho. Não tiver acostumado. Não tiver o negócio do trabalho ali, ou acordar cedo, fazer as coisas acontecer, cara. Porque, querendo ou não, tudo é trabalho, né, cara? Tipo assim, hoje em dia o pessoal vê a academia lá, porra, lá o Dió, Pacheco. Ninguém acorda mais cedo que eu. E eu nem vou falar a hora que eu acordo. Nunca vou falar. Entendeu? Enquanto eles estão dormindo, eu já tô trabalhando. Enquanto eles foram pra cama, eu tô acordado. E não tem segredo pra mim, entendeu? Eu falo isso pro meu filho. Eu falo assim, não pode ter medo de ninguém, irmão. Você tem que ter sagacidade. Quero ver fazer mais que eu, trabalhar mais que eu. Pode ter até melhor que eu, ser campeão mundial, ter um nome aí, mas trabalhar mais que eu vai ser difícil, cara. Trabalho, entendeu? Hoje em dia, a molecada no Brasil tá entendendo o que é o jiu-jitsu muito. Hoje, a nova geração mesmo aí, que tá levando sério, os moleques sabem o que é trabalho. Isso. Velho. Viu a diferença? Viu a diferença nessa transição que aconteceu? Treinar de manhã, treinar à tarde, treinar à noite, tem que fazer condicionamento físico, tem que ter alimentação, tem que ter fisioterapia, tem que ter tudo isso, cara. Não é, hoje em dia as equipes lá, porra, cara, todo mundo fala assim as coisas, a gente vai atrás de conhecimento, né? E quando a gente vai atrás de conhecimento, a gente viaja. E, cara, nessas andanças pelo mundo aí... E eu tava no último camp da Dream Art lá no Mundial. Cara, molecada trabalhadora, irmão. Faltando 2 dias pro Mundial, assim, cara. Você vê o tatame lotado de gente, os caras quebrando o pau, um puxando o outro, mó motivação, mó resenha boa de tatame, tá ligado? Mas eu sei o trabalho que os caras fizeram, né? Os caras, o molecada acordar de manhã, à tarde, e assim vai. É hard, né? É hard. Trabalho sinistro. Hoje mudou. Pô, querendo ou não, você vê os atletas de antigamente, os campeões mundiais de antigamente, os caras treinavam uma vez por dia, maromba ali, maromba aqui, treinar de novo, vão surfar, não sei o quê. Hoje em dia, cara, treina de manhã, à tarde e à noite, irmão. 3 vezes por dia é treino. Condicionamento, alimentação. Ou você tá fora do baralho. Se você não tiver nisso, você tá uma carta fora do baralho. E é o que acontece, cara. Aí você vê os que se dedicam, entendeu? E tem que tirar o chapéu pra molecada que se dedica. Que não é fácil ser campeão. Não é. Não é fácil abdicar das coisas. E provavelmente se abdicar das coisas boas da vida, né? É muito louco, né? Aí teve um podcast aí, não sei quem perguntou pro Slater. Você trocaria os seus títulos pela felicidade? Ele pensou. Aí ele falou, não. Continuará com meus títulos. Porque você não é tão feliz quando você se dedica. Você se dedica. É uma coisa meio egoísta, né? É pra você ser campeão. Então é uma coisa muito sua. Então requer muita dedicação. E você acaba não desfazendo das coisas boas da vida. Você não vai sair toda hora, não vai ter um social com o pessoal. Então você se fecha. Então você não é uma pessoa completamente feliz. Mas será que a sua felicidade não é o sacrifício? Você não encontra a sua felicidade no sacrifício? Entendeu? Quando você sacrifica e você vai lá, vai ser campeão, vai ser uma pessoa melhor, entendeu? E tudo é sacrifício, cara. Tem que ter sacrifício, eu acho. Mesmo os ricos. Rico, mas os caras trabalham pra caralho. Tem rico, sou mulher, tenho 48, né? Os Matarazzo lá, o Antônio Hermínio, os caras trabalhavam 4, 5 horas da manhã, velho, todo dia. Eu li o livro dos caras, você é louco, cara. Entendeu? Aí fala, pô, como que os caras, 4 horas da manhã o cara tá acordado, irmão? E trocar os títulos por alguma coisa seria trocar também quem o cara é, né?
Porque cara. esse sacrifício, esse processo, transformou ele em outra Transformou pessoa. a pessoa, cara. Ele é outra É isso que as pessoa. pessoas não entendem, cara. Tem que ter o sacrifício. Porque as pessoas, não sei o quê, pô. Você acha que não tá a felicidade na hora que você chega lá, pô, você arrebenta, sou campeão mundial, sou campeão Pan Pacífico, sou campeão estadual, sou campeão. Cara, meu, só quem foi sabe o que tá passando na sua cabeça, cara. Isso, Aí você olha pra isso. trás assim, dá vontade de chorar, de gritar. Você olha todos os sacrifícios que você fez e compensou. É uma sensação maravilhosa. Eu nunca fui campeão mundial. Mas fui campeão australiano, campeão Pan Pacífico, não sei o que, não sei o que lá. Mas a sensação de ser campeão é muito boa. É muito egoísta, mas é muito boa, cara. E eu acho que para muitos que continuam com o molecada que compete, eles sentem a felicidade também. Ele encontra esse balanço de, eu gosto de fazer essa porra aqui, cara. Eu gosto de sair na porra todo dia. Cara, eu tenho 48 anos, todo mundo, quem me conhece sabe, eu saio na porra, treino todo dia, irmão. Todo dia no tatame, cara. Mas por quê? Porque eu amo aquilo. Porque eu gosto. Pra mim é uma ferramenta de vida, é uma coisa de vida. Não é uma coisa que eu faço dinheiro. Entendeu? Eu preciso mais do jiu-jitsu do que o jiu-jitsu precisa de mim. Tá entendendo? É isso a minha parada. Eu continuo precisando do jiu-jitsu. Eu continuo precisando do jiu-jitsu. Não como uma forma de ganhar dinheiro, não. Por Diógenes Pacheco, eu preciso de jiu-jitsu. Eu preciso treinar. Preciso sair na porrada pra ser uma pessoa melhor amanhã. É isso que me faz uma pessoa melhor todo dia, o treino. Se eu não treinar, eu vou ser uma pessoa meio salgada, sour. Vou dar problema pra minha mulher, pros meus filhos. Eu sou aquela pessoa meio grump, aquele velho chato. Entendeu? Então eu vou estar tanto todo dia, eu sou a pessoa mais feliz do mundo, cara. Dói, apanha do mais novo. Não tem problema nenhum, cara. Eu sou uma pessoa melhor todos os dias. Porque eu tô no tatame. É isso aí. E como é essa experiência de dividir o tatame com o filho, agora o filho faixa preta e pá, como é que é isso? Cara, um turbilhão de coisas. Ele não é faixa preta ainda, ele faixa marrom. É faixa marrom. É, verdade, faixa marrom. Cara, Vixe Maria, minha conexão com meu filho é além de muitas coisas. Tu sabe? forçou quando ele era criancinha? Cara, ele sempre quis? Como é que é? A gente tem uma coisa na nossa família de a gente não força nada, cara. Isso aí. Tudo você faz o que você quiser, irmão. Errado ou certo, o problema é seu. E eu fui criado assim, eu passo isso pros meus filhos também. O Wesley sempre jogou futebol, que nem eu. Tu era bom? Ou era meio Zagueiro. Zagueiro? Não vou falar que era bom, não, mas a gente. Caneludo, mas sabia tocar. Jogava. Quarto zagueiro ali, quarto zagueiro volante ali. Lutador, quarto zagueiro lutador. Aqueles caras, tipo. Eu gosto dele, o Felipe Melo. Do pescoço pra baixo é canela. Pescoço pra baixo é canela. Todo mundo gosta do Felipe Melo, eu gosto dessa. O Felipe Melo, mesmo. Chegando. Eu me amarro. Eu me amarro. Ele jogou no Palmeiras, qualidade absurda. Mas ele, a raça que aquele cara tem, todo mundo tinha que ter. Mas assim. Qualidade absurda. Ter meu filho no tatame, cara, é umas coisas que. É incrível. Eu nunca puxei meus filhos pra fazer nada, minhas filhas, meus filhos, nada. O Wesley jogou futebol desde os 4 anos de idade. Veio pra Austrália com 18. Jogou até os 17 no Brasil. Quase foi profissional. Chegou aqui e não queria treinar, não, velho. Então ele é bola. Jogou bola pra caralho, né? Que posição que ele jogava? Jogava de meia. Meia atacante. Jogava banho, jogava meio. Cara. Chegou aqui, jogou um pouquinho, mas não gostou. Aí dia. Muito diferente. Né? Daí chegou aqui, passou um tempo, quase um ano, assim. Ô pai, posso treinar jiu-jitsu? Eu falei, que pode treinar, o caminho tá lá. É com você. Sempre pôde. Sempre pôde. Aí ele começou, cara. O Wesley começou com 19 anos, cara. É mesmo? Ele começou tarde, cara. Caraca, velho. Começou tarde, parece que ele é bom assim. Ele é habilidoso, ele é habilidoso. Mas cara, a mentalidade de treino ele tem por causa do futebol, mas ele começou meio tarde. Mas a sensação de dividir o tatame com ele, cara, puta que pariu. Aí teve o Pan Pacífico, a gente ganhou todo mundo junto, cara, você é louco. Maneiro. Ganhei, ele ganhou, meus alunos ganhou. Cara, se ganhar o mesmo campeonato, você ganhar ouro, seu filho ganhar ouro, cara. Filho. Não tem preço, irmão. Não, na boa. É aquela coisa assim, né? Eu tive filho novo, né, cara? Faria tudo de novo. Só pela sensação de lutar com ele. Poder ainda tá na época ali, né? Você não viu o Romário lá? O Romário quer jogar com o filho dele lá. O Romário tá com 60 anos, 60 e poucos anos. Ele tá indo só por causa disso. Já falou. Falou, 5 minutos de jogo, é só pelo realizar o sonho do pai dele. Quero só tocar a bola com o meu filho acabou, que é o sonho do meu pai. No mesmo time. Que é o sonho do meu pai. Ele fez isso. Cara, e eu sem forçar,
eu realizo, meu, não tem coisa melhor que você ter um membro da sua família no tatame, cara. E tipo assim, eu trato ele igual a todo mundo, não tem tratamento diferenciado. E por isso todo mundo respeita. Todo mundo fala, caralho, o cara é foda. Meu filho é igual a todo mundo. Não tem porque eu dou a dura, falo, até mais, puxo até mais, por ser meu filho. Isso. Entendeu? Não deixo dar brecha para as coisas para falar dele, falo de postura, falo de tudo, porque, cara, falar bem ninguém fala. Falar mal todo mundo fala. Então eu falo assim, então se põe no seu lugar, se reclusa, não se aparece muito, entendeu? Tem que tomar cuidado da imagem. Se quer ser uma pessoa assim, tem que tomar cuidado da imagem. Se quer pôr no Instagram, então você é jiu-jitsu, você quer? Você quer postar? Então tem que cuidar da imagem. Senão não. Aí ele cuida, cara, não bebe. Só quando ganha a medalhinha lá da. Retirar onda ele o Jordan com a cervejinha, mas o moleque não bebe. Então, e tem o negócio da. Ele tem, o Wesley tem um negócio de treino que poucas pessoas têm, cara. Ele é estudioso. O Wesley ele estuda, cara. Ele vai lá, ele estuda a posição. Ele não estuda muito os caras. Ele sabe a posição dos caras, mas ele estuda o jogo dele. Estuda. Ele é aquele cara chato. Tem anotação, um monte de anotação, com flechinha pra cá, trocada de direção, não sei o quê. Ele, o George, os moleque, então, entendeu? Então é muito bom, cara. É incrível ter meu filho no tatame. Ele sabe. Eu falo todo dia, eu mostro isso todo dia. Porque a gente tá no tatame todo dia. Eu não sou o cara que tem academia, não. Eu sou. E ele treina contigo? Treina, porra, velho. Treina não. Hoje Que em dia eu tô maneiro. sofrendo. Que Um pouco, maneiro. mas. Né, a gente dá as amarradas, aquelas que não vai se mexer. É aqui, moleque. Se soltar, fudeu, velho. Puta que pariu, mano. A única coisa de problema é ficar velho é que a gente vai ficando lento, mano. Entendeu? Mas. Cara, mas não tem coisa melhor assim. A gente sai na porrada mesmo. Sabe, sai na porrada? Na porrada, que Com ninguém teu sai. filho, com Que teu ninguém filho. sai, ninguém sai. Tipo assim, a academia é aquela coisa, se a gente fizesse o que a gente gosta, teria eu e mais 10 na academia, tá ligado? É. Só porrada, né? E os 10 não estariam juntos porque 2 ou 3 estariam lesionados. Então E, nunca daria os entendeu? 10 no mesmo Nunca teria dia. os 10 no mesmo dia, entendeu? Essa que é. Por isso que eu falo pra todo mundo. Tem hora que eu treino com meu filho, com os caras lá, que a gente se puxa mais. Eu falo pra todo mundo. Imagina se a gente fizesse todo dia. É 3 dias. Depois, no quarto dia, todo mundo quebrado. Muita gente. Hoje em dia, as pessoas são muito. Ah, quero rolar. Mudou tudo, cara. Mudou. Tem condicionamento, tem isso, tem aquilo, tem específico, tem tudo pra melhorar o jiu-jitsu. Você não precisa ser um porradeiro mais. Exato. Você não precisa se quebrar pra ser campeão mundial mais. Isso aí. Entendeu? Tem que ser inteligente, cara. Tem que treinar, se dedicar. Aí você, né, vê resultado. Velho. Essa é a fórmula. Essa é a fórmula. Na sua cabeça, se tivesse que passar uma fórmula assim para os caras evoluírem no jiu-jitsu, essa seria a fórmula? Eu acho que a fórmula de evoluir no jiu-jitsu é a educação. Tem que estudar, tem que trabalhar. Não só lutar. Um dia eles vão perceber que a educação é muito importante. Não só o jiu-jitsu. Então eu acho que para ser um cara bem sucedido, você precisa ser educado também. Você tem que ter educação, tem que saber se virar, tem que saber ler um contrato, tem que saber tirar um visto. Para ninguém, você não pode depender dos outros, cara. Quando você tá dependendo de alguém, você tá na mão dos outros, cara. O empresário, o empresário te ajuda, né, cara? O cara, você pegar um empresário que te ajuda, tudo bem, chegar naquele. Tudo bem. Mas do contrário, cara, pra ser campeão precisa de dedicação, precisa de educação. Você quer ser aquele campeão mal educado, cara? Tá ligado? Eu não gosto de falar nome, tem uns exemplos muito ruins aí, tá ligado? Então a gente não quer isso para nossos filhos, não quer isso para nossos alunos. Então a gente mostra qual que é o segredo. O segredo é educação, respeito, treino, dedicação, sofrimento. Não chora, não reclama, agradece. Agradece pela pessoa que está treinando com você. Respeita a pessoa que está treinando com você. Esse é o sucesso. O sucesso da nossa academia vem de eu conhecer o Vini. Tudo bom, Vini? Como é o seu nome? Você é casado, irmão? Porra, cara, vamos fazer esse trabalho. Conhecer as pessoas, por quê? O segredo é esse, de treino duro. Quanto mais amigo, mais porrada. Tô mentindo? Verdade, verdade. E eu criei isso dentro da minha academia, cara. Na nossa academia a gente criou isso. Vamos ser amigos, vamos se ajudar.
Tem frustração? Lógico que tem, cara. Ninguém vai sair, vai te machucar? Vai. Normal. Não é normal pelo jeito que eles saem. Mas é normal sair das academias. Claro. Entendeu? Mas eu acho que ser amigo, respeitar o próximo é o segredo do sucesso para um competidor. Se é aquele cara que machuca os outros, tem os exemplos aí que eu já falei que não vou citar nomes, famosos, não famosos, que machucavam as pessoas dentro da academia, cara. Complicado, O né? que você ganha nisso? Entendeu? O que você ganha nisso? Mas se você respeitar, ser amigo, cara, não tem jeito. Olha o Bochecha, cara. Eu conheço o Bochecha, irmão. Olha esse cara. Ô, ele é um gentleman, mano. Ele podia ser o cara mais arrogante do mundo. Ele é um gentleman. Aí você vê o cara treinando, não machuca ninguém, não sei o que, treina que nem um louco, não sei o que, não sei o que lá, mas é educação, o cara é educado. Por isso que ele conquistou tudo que ele conquistou. Ele é um cara educado, dedicado, trabalhador, não fala, não reclama. Entendeu? É um exemplo bom pra molecada aí. Incrível, né? Bem de vida, não mostra nada pra ninguém, não se pega bem material, não se pega não sei o quê, se mostrando pros outros. Entendeu? É um cara que todo mundo tinha que. Pô, e ele não tem esse marketing todo bochecha, não. Você pode ver. Mas, cara, o que esse cara. Meu, o cara é um monstro, irmão. Embaçadíssimo. Não, e a educação dele é no outro nível, cara. No outro nível, cara. Entendeu? Aí por isso que ele é carismático, ele tem sucesso. Por isso que um monte de porta abre. Você ser um cara ogro, você não abre portas, fecha a porta. Ser mal educado, fecha a porta. Não saber falar, fecha a porta. Não saber inglês, fecha a porta. Ah, tem um jeito. Ah, não vou falar inglês. Cara, não quer falar inglês, o problema é seu. Vai perder um monte de oportunidade. É isso, cara. Sim. E a gente quebra aquela relação de confiança que a gente estava trocando ideia do que aconteceu aqui, que a galera hoje em dia não pode, é limitada, se você não tiver o visto tal, tu não consegue comprar teu telefone tal, não consegue ter conta, blá, blá. Porque se quebrou uma cultura de confiança, foi Ô. quebrada. O cara que tá treinar com, eu vou lá treinar contigo. Aham. A gente começa a treinar todo dia, começa a ser estabelecida uma cultura onde eu confio que, pô, o Pacheco realmente não quer me machucar. Não, cara. Aí eu começo a ir mais forte, porque eu sei que você não vai machucar, então tu não vai levar pro É, coração. não. A gente daqui a pouco tá se pegando, pum, 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 o treino tá bom pra caramba. Porrada canta, mano. Porrada canta. Agora, se tu me machuca ali, Porra, eu cara. falo, pô, não vou confiar nesse cara nunca mais, porque a Não. hora que eu der mole, Quebrou o ele cristal, já era bom, tchau. não vai. O cara Quebrou. tá tentando machucar. Ele não tá Acidente. tentando me ganhar o treino, Não, ele tá tentando me acidente machucar. acontece. Isso. Acidente é Acidente acidente. acontece. É, Mas esporte de você combate, vai ter machucar, acidente. Vai ter acidente, você esporte de machucar o combate. seu amigo pelo seu ego, você dá uma pegadinha mais forte porque ele é melhor que você, você teve a oportunidade de pegar ele uma vez, ele te pegou 10 e não te machucou, você vai pegar um e machucar o cara. Machucar. Entendeu? Então é isso que eu queria da minha academia. A amizade, cara. Um ajuda o outro. Ninguém vai mudar, vamos ajudar. Incrível, cara. Ah, o cara tá mudando, vamos ajudar. O cara vai não sei o quê, vamos ajudar. Não sei o quê, não sei o que lá, vamos ajudar. Não sei o quê. Help. Respeito e ajuda. Respeito e ajuda. Essa é a palavra mais usada na minha academia. Respeito e ajuda. Respeito e ajuda. A gente não leva nada daqui, cara. Se você não respeitar o cara, você não precisa conhecer o cara pra respeitar ele, cara. Oh, não gosta daquele cara. Você nem conhece o cara, velho. Amém. Não é não? Você nem conhece o cara, tá num. Ah, não gosta daquele cara. Sabe porque o cara é bom? Porque você apanha do cara? Qual que é? Qual que é? É, isso aí. Então o cara tem um good looking e você não é? O que é? O que é, cara? Qual que é o problema que você tem com a pessoa? Se você nem conhece a pessoa, você tá falando que é da pessoa, entendeu? E tem isso nas academias. Tem. Então, essa forma de respeito que eu pude dentro da minha academia, de todo mundo chegar, se cumprimentar, se conhecer, vem de mim. E eu passei para meus alunos. Então, esse é o nosso segredo, cara. Nosso segredo é respeito, amizade, ajuda. Porque a gente é unido. Maneiro. É união, cara. Não tem. Eu vou dispersar valores, cara. Eu quero unir valores, não dispersar valores, entendeu? Então, é isso que a gente tem dentro da academia. Vamos se unir. Pessoal da manhã, pessoal da tarde, pessoal do almoço, as crianças, entendeu? A gente faz o churrasquinho ali. A gente não põe muito, mas a gente faz o churrasquinho, comunidade, as crianças brincam no complexo. A nossa academia, cara, de localidade, acho que não tem igual. E o complexo, a gente tem bastante garagem, espaço, tem lugar para parar, não sei o que lá, entendeu? Então a gente fica confortável ali, entendeu? Então a gente achou um jeito de crescer sem perder a essência do jiu-jitsu. Não só business, cara.
Tem que ter porrada. Tem que ter o pega pra capar. Senão não vai ter aquele coisa do jiu-jitsu se você se tornar uma pessoa melhor. Tudo que é fácil não é bom. O jiu-jitsu é difícil, complexo. Então por que eu vou dar fácil? Dar o fácil é uma porra, irmão. Vou ficar amiguinho de você. É tudo bom, minha amiguinha? Vamos sair na porrada. E é isso que acontece, cara. Eu faço com as crianças, cara. Faço com todo mundo, porque a amizade traz coisa boa. E quando você sai na porrada com seu amiguinho, você abraça ele no final. Não é verdade? Verdade. E fala obrigado se você apanhou ou bateu ainda. Isso. Isso aí. Isso aí. É das partes mais importantes do treino. Pra mim. Eu tava trocando essa ideia com a galera lá na academia essa semana. Falei, galera, porque uma das partes mais importantes do treino é quando acaba você dar a mão pro cara, pô. É uma das partes mais importantes do treino. Porque vai fazer você batendo ou apanhando. Muito obrigado, amiguinho. Obrigado pelo treino, amiguinho. Batendo ou apanhando, velho. Tem coisa melhor no mundo? Meteu a porrada pela 15ª vez. Muito obrigado. Mês, mas muito obrigado. Cara. Não tem dinheiro. Você não carrega o dinheiro. Você não carrega seu carro. Seu Gucci Sunglass. Sua calça da não sei da onde. Você não carrega nada disso pra dentro do tatame, não, irmão. Você põe seu uniforme lá e é isso mesmo. Seu caráter não sai. Ele explode pra fora das pessoas. Muito louco, né? O jiu-jitsu faz isso, cara. É incrível, né? É incrível como você vê. O caráter parece. Tem vezes que as pessoas... Tem vezes que eles tentam se esconder, ficam por muito tempo lá, mas de repente o caráter deles vem, porque eles não conseguem segurar. As pessoas não conseguem segurar. Entendeu? O caráter é uma coisa que você consegue manipular ele por um certo tempo. Depois, pra você segurar aquela onda ali, é difícil, cara. É impossível. É muito impossível. Todo mundo não se decepciona comigo, porque eu sou o que eu sou todo dia. Vai se fuder. Sai pra lá, sai pra lá. Desculpa, falou palavrão. Não irmão. tem problema, não. Eu xingo, mas acabou, irmão. Se eu te digo, vai se fuder, Vina, não sei o quê, mas acabou, irmão. Mandei, mas não é nada de coração. Acabou, não tem neurose, não tem nada. Não é pessoal. Não, cara, não é. Tem gente que não. Sabe? Caráter é uma coisa que não se compra, irmão. E você mostra o cara todo dia. Isso. Mas tem gente que consegue se maquiar. Sim. Mas não por muito tempo. O contrário também é verdade. Então, o contrário também é verdadeiro. Eu converso com a Barbie, às vezes, a minha esposa, eu falo pra ela, esse cara aí, se ele treinar, seria assim, assim, assado. Esse cara ali, se ele treinar, seria assim. E ela fala, como é que tu fala isso? Eu já escutei isso de vocês. Faixa preta, tudo fala isso. Eu falo, porque do jeito que ele treina no tatame, é o jeito que ele é na vida. Não então, tem jeito. Eu posso não conhecer alguns alunos meus que moram mais longe, que a gente não tem tanto... Mas eu sei exatamente como é que ele trata a mulher dele, a irmã, o amigo, o sócio, pelo jeito que ele treina no tatame. E o contrário é verdade. É verdade. O jeito que eu vejo essa pessoa na rua, eu falo, ela vai... Se ela começar a treinar hoje, ela vai treinar assim. Ela pode ser transformada pelo esporte, porque o esporte é transformador. O jiu-jitsu é sinistro mesmo. Mas hoje, se ela começar a treinar, vai ser assim. Ela vai treinar com esse espírito, com essa vontade, com essa dedicação. É aquele 0, 5 ou 10, é aquele cara de apanhar. Dá pra aquele ler cara que... É muito maneiro isso. Que aperta o faixa mais baixa, aqueles caras que gostam... Entendeu? Tem essas coisas. Dá pra tu ler o cara antes do cara começar a treinar. Se ele já for teu amigo, tu consegue falar, esse cara aqui, se ele começar a treinar, ele vai ser assim. Porque tem aquele cara que vê a situação pegando fogo, fala, puta, mano, ali, ó. Aí dá aquela puladinha daquele treino ruim, né? Treino bom, mas ele pula, porque pra ele é ruim o treino. Vai apanhar. Daí ele quer pegar o mais fraco sempre, quer fazer força contra a mulher. Falo todo dia isso aí, cara. Ó, quem gosta de fazer força aqui, ó. Sou o primeiro aqui, ó. Levanta a mão, força, bastante força. Vem comigo. Entendeu? Por quê? Tem aqueles caras que eles não têm consciência. Ou têm a consciência, eu não sei. Vai pegar o magrinho, cara. Se tem 90 quilos, vai pegar o magrinho e vai espancar o magrinho, irmão. Tem que ajudar o magrinho, rapaz. Tem que mostrar o jiu-jitsu pro magrinho. Isso. Tem que fazer Faz um malabarismo ali com ele, né? Mostrar pra ele, falar assim, mostra pra ele a luta. Afina a sua técnica, não sei o quê. Não, eu quero treinar com o Vinícius, só com... Vai apanhar do Vinícius, vai apanhar do João, vai apanhar não sei o quê, vai apanhar não sei o quê, não vai aprender nada. Entendeu? Então, quando a gente pega uma faixa mais baixa, tem que ter o respeito. Tem que ter o jiu-jitsu. Não bater no cara. Eu falo isso muito na minha academia. Cara, qual que é a parada de você tem 100 quilos bater num cara de 70? Amassar ele. Você tem que... Aí você tem que usar o jiu-jitsu, em vez de usar a força. E é a mesma coisa com faixa
preta, com faixa branca, com o cara de 100 quilos, o cara de 20 quilos, o cara que vai com a mulher. Tem cara que faz força com mulher. Porra, velho. Faz força aqui, ó, com nós. Deixa as mulheres pra lá, irmão. E é verdade. Tanto que eu separei. A gente tem bastante meninas. Tem aula só das meninas hoje em dia. Boa. Tem só as meninas. Pois lá só as meninas, as meninas amaram. Eu vi tem um mês, mais ou menos, pode ser? Um mês. Eu vi um post. Eu já tentei outras vezes, mas não tinha uma liderança, entendeu? Não, tinha uma menina lá, Tessa, que ela treinava com nós. Ela fez um tempo, mas ela parou, não sei o quê. Daí não tinha uma liderança pra tocar aula, que queria tocar aula. Então, aí chegou a Kyla, que é a namorada do Wesley, e começou, se prontificou a ajudar as meninas, que ela já tinha dado aula, não sei o que lá. Ela falou, pô, eu quero fazer o negócio. Ela chegou, começou a ajudar. Terça-feira, 5 horas, pode ser? De terça e quinta-feira, 5 horas da tarde. Isso aí mesmo. Tô ligado. Terça e quinta, 5 horas da tarde, tem aula só as meninas, cara. E é todos os level. Aí depois tem aula de faixa branca. A gente é tudo separado, cara. Faixa branca, menina, 4 a 7, 8 a 13, intermediate, advanced, beginners. Entendeu? É uma das coisas da academia também que Boa. É bem separadinha. A gente tem muitos faixa preta, não muitos, a gente tem muitos faixa preta e a maioria gosta de dar aula, entendeu? A gente gosta. Dos nossos professores é tudo. O Jordan e o Kenai, que é roxa, mas treina há 12 anos. Entendeu? Eles treinam há 12 anos. Então eles são uma faixa roxa, né? Você conhece o Jordan e o Kenai, né? Eles não são muito bons, né? No jiu-jitsu. Então. Aqueles 2 balas lá, aqueles 2 dá aula pras molecadas. Então a molecada vê eles como campeão, né? Então aquela aula dos moleques parece um caldeirão pegando fogo. Parece uma pancadaria comendo. Mas fizeram a mesma coisa. Amizade, conhecer, não sei o que lá. Mas, porra, cara, é incrível a atmosfera assim de treino. Que maneiro. Eu vou lá. Tem que vir, vou passar um dia lá. Pô, tem que vir. Terça-feira é um dia bom pra ir lá? Terça-feira é bom. Eu sexta. Pra mim, eu terça consigo... e sexta-feira... Terça, quinta ou sexta que eu consigo. Ó, de terça é porque tem aula de manhã, à tarde e à noite. De sexta-feira só tem aula de manhã e à noite, porque é as 2 aulas de competição. Ah, então terça. De sexta-feira é a aula de manhã de competição, 6 da manhã, e a aula de competição às 5 da tarde, entendeu? Terça. Vou numa terça-feira lá. Pô, pode chegar, cara. Pô, cara, galera é receptiva, todo mundo feliz. Cara, não sei, eu não gosto de falar do meu tatame. Eu tava assim de começar a fazer essa parada, porque... De visitar, porque vai ser ruim no começo, como tudo, né? Eu tenho que registrar, filmar, fazer assim. Eu falei, cara, isso aí vai dar um trabalho que eu não tô ligado ainda. Vai ser mais trabalho do que eu tô pensando, com certeza. E aí depois, não sei agora quem foi que falou comigo, falou assim, pô, é bom que daí tu consegue ir e treinar com um monte de gente. Aí aquilo brilhou o olho, eu falei, cara, treinar com uma parte que eu vou poder visitar os caras e vou fazer vai dar treininho. Rolinha, mostra você rolando. Eu já falei com o Diego, qual é, Diego, tu não consegue um kimono pretão pra mim com esse logo aí nas costas, não? Isso aqui. Falou, consigo, vamos fazer. Aí agora eu já tô empolgado com a ideia de chega com o seu BJJ alto lá. Pô, vai ser maneiro, né? Porra, porque na minha cabeça antes eu tava pensando só em registrar. Nada, tem agora que ir, eu já consigo pensar em me imaginar. E sabe por quê? Você vai ajudar as academias no marketing deles também, localização, tem tudo em Google, tem não sei o que. Já tem tudo, Mas informação direta é diferente, cara. É legal, né? A formação direta é diferente. E aí você mostra direito, fala, pô, aqui, ó, o cara faz isso, tem isso na academia do cara, tem isso. Pô, cara, legal. E vai ser... E depois eu pensei uma outra parada que eu ganho também. Uma outra parada que eu ganho com isso também. Que é que eu vou aprender mais sobre funcionamento de academia. Aprende, cara. Aprender sobre os timetables da galera. Cara, eu viajo o mundo e metodologia. É legal, né? Cara, eu sempre aprendo alguma coisa. Se eu vou na sua academia, eu olho tudo. Tudo. Aí eu vejo assim... Puta, gostei daquela xícara, cara. Você pode ir daqui 3 semanas, vai ter aquela xícara na minha academia. Sério, eu sou assim, cara. Pô, cheguei um dia lá na... Maneiro. Mestre André. E aí, Mestre André? Carson Gracie, South Bay, Califórnia. Cara, ele tinha o livro de regra na recepção. Cara, sabe você passar pela recepção assim? Olhei, a primeira coisa que me chamou a atenção, tinha o livro de regra. Ah, mano, voltei do Mundial de Massa que o Dió tinha. Livro de regra na academia, irmão. Na recepção, cara. E se acredita não, todo mundo vai lá dar uma checada na regra. Dá uma olhada. Já vou pegar isso pra mim. Entendeu? O negócio ali, ó. O livro de regra na recepção, irmão. Eu fui tão simples assim. Você vê direto o neguinho sentado ali olhando a regra. Entendeu?
É coisa pequena. Muito bom, hein? Mas a gente tá aí pra aprender, né, Aquilo cara? que a gente falou de entrar na agência, né? Quando você entra na agência, comprar o carro, né? Tem que ser esponja, cara. Tem que ser esponja. Não, eu já peguei a parada do Open Match, de restringir. Restringe, né? Quando o Thiago teve aqui, eu também peguei uma parada com ele, que eu já implementei lá. Cara, essa é E coisa que vou aprende. buscar esse lance do líquido ré, gostei muito. É coisa que aprende, cara. Negócio de paz, de não deixar os pais assistir. Se você achar difícil, assim, faz uma vez por semana só, entendeu? Deixa eles assistir, entendeu? E é isso, cara. Eu deixo assistir só a primeira semana, que é o trial, é o free trial, né? Então deixa eles assistir. Aí eu falo pra você, ó, Vinícius, tudo bom? Eu falo, ó, cara, eu juro pra tu, irmão, não tem mentira nenhuma. Tudo bom, Vinícius? Tudo? Ó, meu filho quer editar seu filho? Ó, primeira coisa, aqui não é playground. Seu filho não vai fazer o que ele quer. E aqui é um clube de marcial arts. Beleza? Beleza. Acabou, cara. Todo mundo pensa que eu vou perder o cliente. Eu ganhei, cara. Cara, os pais querem os filhos com respeito, com responsabilidade. Quer que os filhos entendam que nada é fácil na vida, não sei o que, não sei o que lá. A cultura woke é muito legal no filho dos outros, né? Entendeu? Quando a galera começa a criar os seus próprios filhos, aquele monte de discurso vai embora. Vai embora, cara. Porque a hora que você vê seu filho enfrentando a sua esposa, ou enfrentando você com palavras, mas é coisas que você... É nosso erro, né? De pai e de mãe. A gente nunca pode culpar nossos filhos. Eu falo isso pra minha mulher. Tudo que eles fizer errado é nosso. Entendeu? Eu acho que é meus alunos também. Tudo que eles fizerem errado é o professor, cara. Eu penso igual. Penso igual. Se meu filho aconteceu, ele fizer uma coisa errada, quando ele era moleque, a partir dos 18, 19 anos, cara, se dane. Ele responde por ele mesmo. Mas antes disso é minha. E eu sempre falei pra ele. Pense muito antes de fazer uma coisa errada. Entendeu? Porque você não tá fazendo uma coisa errada. Quem tá acontecendo uma coisa errada, porque eu acho que eu falei uma coisa. Eu errei em algum momento da minha vida, como pai. Entendeu? Então, eu penso, do mesmo jeito eu penso... Chamar a responsa pra ti. Eu sempre... Mano, total, irmão. Total. Eu chamei... Desde quando meu filho nasceu... Cara, meu pai é foda, irmão. Que Deus o tenha, pai. Meu pai falou uma vez assim, meu filho, eu falei, pô, vou contar que a minha ex tá grávida, né? Falei, porra, pai, Cristiane tá grávida. Cristiane tá grávida. Sabe o que ele olhou pra minha cara? Pô, tá grávida? Muito bem. Já faltou alguma coisa pra você na sua vida? Não. Então faça a mesma coisa pro seu filho. Tchau. Secão, irmão. Secão, irmão. Secão. Então eu já sabia o recado. Olha o seu filho, faça por ele, não larga. E eu nunca larguei, cara. Eu separei, vim pra cá, meu filho tinha 10 anos, olhei pra casa dele no aeroporto, falei, um dia eu vou voltar pra te buscar. Pode ficar pronto que eu vou voltar. E o dia que eu voltei pra buscar, eu falei, seu visto tá aqui. Não voltei pra buscar, eu falei, seu visto tá aqui. Tem uma passagem de ida, não de volta. Se quiser voltar é com você. Meu papel de pai eu já fiz. E eu consegui transformar isso pra dentro do tatame, cara, essa responsabilidade. Eu sou muito paizão. Então eu consigo ajudar isso na minha parte técnica também, como coach, entendeu? Porque eu cobro dos alunos pesado. Mas do mesmo jeito eu sou paizão. É aquela coisa de puxa, 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 vem cá e dá um abraço. Puxa, vem. Então tem essa coisa de técnico pai, que eu puxo bastante. E eu consegui achar o tip point ali, do balanço para puxar mesmo. E eles falaram, mala, como ele consegue fazer isso? Ele faz eu pagar 50 flexão, não sei o quê, isso aqui lá, e a criança vem dar um abraço em mim. Porque ele sabe que eu é o melhor para eles. Ele sabe que eles estão desrespeitando um amigo na classe. Eu vou dar abraço quando eles estão fazendo a coisa errada, eu vou punir quando eles estão fazendo a coisa... Eu vou dar abraço quando eles estão fazendo a coisa certa e vou punir quando eles estão fazendo a coisa errada. Ah, você vê seu aluno fazendo uma coisa errada ali todo dia, você não corrige seu aluno, cara. É triste ver isso, cara. Eu morro por dentro se eu vejo isso. Então, os meus professores, eles seguem minha linha. Cara, não tem vagabundice no tatame. Aqui é todo mundo em pé, dando aula, não sei o que lá, blá, 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 puxando, motivando os alunos. Por quê? A gente quer extrair o melhor do seu filho. Quer extrair o melhor do Vinícius. Se eu não me dedicar a te motivar, a te puxar, como você vai me respeitar? Como você vai falar, pô, esse cara, Exato. ele me ajuda, ele faz não sei o quê. Exato. E se eu não mostrar o caminho pra você também? Entendeu? No começo é difícil, cara. Você fala, pô, você vira professor, mas você é competidor, não sei o quê.
não sei o que lá. Você quer mostrar o caminho, mas você tem que parar de competir. Você tem que fazer um monte de coisa. Mas, a partir do momento que você pensa, eu sou pai, se eu conseguir transferir esse um pouquinho do lado do pai pro lado do coach, eu vou conseguir fazer muitas coisas, extrair bastante coisa dos meus alunos, sem eles perceber que eles estão sendo puxados que nem os loucos. E eu consigo fazer isso, cara. Não sei como. Quantos anos tem a Pacheco Jiu-Jitsu já? Tá indo pra 13 anos já. 13 anos. Eu lembro que tava... Fez 10. Quando eu cheguei aqui, tinha uma camisa de 10 anos. 10 anos. Aí foi mesmo. Quando chegou, tava 10 anos. Tá indo pra 13. Que maneiro. 13 anos, cara. E, tinha tudo 10 anos, 10 anos. Tudo. A gente, E quanto tempo demorou... Tu viu o que tu acabou de falar? Que tu basicamente tu falou que tu achou o balanço. A tua metodologia começou a tá casada, tá? Tá redonda, vamos dizer assim. Tá redondinha. Tua metodologia tá redonda, tu achou o equilíbrio ali. Quanto tempo demorou pra tu encontrar isso? Cara, demorou uns 3, 4 anos. Porque lembra que eu falei no começo, eu fiz uma academia de lutador. Depois da academia de lutador, o que eu tentei fazer? Eu vim para as crianças. Aí eu pus as crianças. Aí, quando eu comecei as crianças, aí teve uma meia revolução na academia, né? Não tinha criança, começou a... Eu falei, como eu vou controlar isso? Eu não quero playground, eu não quero isso. Eu tenho que achar um meio termo para eles. Entendeu? Aí, o que eu fiz? Eu falei assim, é o seguinte, eu vou pôr ele no horário totalmente separado, não vai ter ninguém na academia, só vai ter as crianças. Aí tinha paz no começo, não sei o que lá. Aí eu comecei a pôr as crianças lá e comecei a puxar as crianças, cara. Comecei a puxar. Primeira safra de criança que veio, eu meti 8 campeão. Eu fui com 8, ó, tem isso aí, tem vídeo, tem tudo, tem foto. 8 alunos, criança, meti 7 ouro e 1 prata, irmão. Aí eu falei, caramba, que é isso, velho? Eu fiz o mesmo processo que eu fiz com os adultos, eu fiz com as crianças. Eu não tinha time de criança. Eu falei, vou ter que montar um time pesado pra bater em todo mundo. Mesma coisa. Montei o time pesado de criança que bateu em todo mundo. O que eu fiz? Agora esses alunos vão trazer os outros. Aí eu achei o balanço, irmão. O time de competição já formado, de criança, time de competição formado de adulto, e os outros vêm agregando. Mas eu sempre pus, Vinícius, você não pode bater no André. Você tem que treinar, porque o André não é competidor, Vinícius. Eu consegui fazer o Vinícius entender que ele não podia bater no cara. Pode bater, mas não com a mesma intensidade que você bate em mim. Claro. Entendeu? E eu consegui fazer isso. A gente conseguiu fazer o mais forte respeitar o mais fraco respeitar o mais forte para não se quebrar, o mais novo respeitar o mais velho. A gente tem gente de 60 anos no tatame. Respeitar as mulheres e respeitar os teens. Tem uma molecada que vem, os molecados são bons. Mas os moleques não tem a nossa força, caralho. Exato. Entendeu? Então foi toda essa coisa, essa bola aí, que eu falei, vou alisando aqui, vou lixando aqui, vou apertando aqui, ajustando aqui, não sei o que eu achei esse tipping point. É difícil? Sabe por quê? Você tem que estar todo dia no tatame, irmão. Isso é o mais difícil. Você tem que estar todo santo dia lá. Se você não tá, você perde. Pra formar isso, você não consegue. Tanto que os caras fazem escola, não sei o quê, aí os caras no começo viaja, faz isso, não sei o que lá. Cara, nos 3 primeiros anos de academia é dedicação, irmão. Você tem que metodologia, filosofia, você tem que saber o que tá acontecendo, tem que saber que os outros... Então toma tempo. Você não quer agradar todo mundo. Então toma tempo. Então os 3, 4 primeiros anos da academia foi muito assim forte, muito dentro da academia para entender todo mundo. Não tentar entender todo mundo. Qual que é o melhor? E na Northern Beats é um pessoal diferente, cara. Ele não quer saber se você é o melhor do mundo. Entendeu? Eles querem saber se você é comunidade. Eles querem saber se você está presente. Se você é uma pessoa legal. Então, você tem que criar uma identidade primeiro na Northern Beats. Hoje em dia tá mais fácil. Mas tinha que criar uma identidade. E a gente criou essa identidade. Que nem o Thiago Braga falou. Maneiro. Lembra que você falou que o Thiago Braga falou?
Ah, Sim. quem chegou antes, chegou. Bebeu água limpa. Beber água limpa, entendeu? Porque os tatames grandes, não sei o quê, não sei o quê. Isso inclui ele, inclui eu, entendeu? Inclui outras pessoas, entendeu? Mas é verdade, cara. É verdade. Mas a gente criou isso. Então, hoje em dia tá mais difícil por causa disso. Mas, cara, pra você criar isso, porra, cara, Toma tempo, né? toma tempo, cara. Pra você ter uma identidade numa região, comunidade, cara, toma muito tempo. Porque não é só o jiu-jitsu. A partir do momento que a gente fala de comunidade, não tem mais só jiu-jitsu. Acabou. É a vida mesmo em É vida, comunidade. irmão. É a vida. Ó, o filho do não sei quem tá com problema lá, cara. Ó, a menina lá com o namorado, porra, vem, traz ela pro jiu-jitsu. Ó, o moleque se quebrou lá. Ó, puta, não sei o que, fulano lá tá bebendo. Entendeu? Todas essas coisas. Virou uma comunidade, cara. Mas é uma comunidade positiva, não tóxica. Não, comunidade, cara, é comunidade pra ajudar. Eu Isso. tento todos os dias mostrar pra ele que a gente tem que se ajudar. Então a gente conseguiu formar essa comunidade, essa identidade que precisa ter. Northern Beats precisa disso, cara. Muito louco. É um público diferente, é um sistema diferente. Não é aquele cara que vê o Elvis Presley e sai gritando. O Elvis Presley tá ali, sei lá, o Elvis Presley, whatever. Entendeu? É diferente, cara. Então você tem que trabalhar. Antigamente você conseguia mentir, tá ligado? É os mentirosos aí do jiu-jitsu, né? Antigamente os caras conseguiam mentir. Hoje em dia não tem mais mentira no jiu-jitsu. Tá aí pra todo mundo ver. Então, os que bebeu água limpa e soube trabalhar estão bem até hoje. Os que não soube trabalhar estão perdendo aluno. Mesmo que começou antigamente, entendeu? Não soube trabalhar com o público da Northern Beats, que é um público muito fiel. É diferente. É diferente, cara. Porque não é uma região transitória. O pessoal mora muito lá. Já estão fechados. Já estão muito Geograficamente, lá. já estão fechados. Principalmente onde eu moro, o pessoal mora. Eles não é pessoal de passagem, que passa, entendeu? Não é bairro de estudante, que nem tem de Uai, Manly, não. Lá é bairro pessoal que mora, entendeu? É diferente. Muito bom, muito bom. Que maneiro. Que maneiro. E planos pro futuro com respeito a Pacheco Jiu-Jitsu. E explica um pouco do lance do Gorilla House pra gente. Cara, Gorilla... Cada vez que eu vou falar Pacheco Jiu-Jitsu, eu não sei se eu tô falando certo, eu tenho que falar o Gorilla House. Não, o Gorilla House que aconteceu... O Gorilla House sempre existiu porque os caras chamavam... Só um pouquinho. Aí, vai. Ó, os caras, tipo assim... Gorilla House começou porque os caras chamavam... e aí, chamavam de gorila, por causa do logo, né? Isso. Aí os caras... Gorilla House. Aí, o primeiro logo era Gorilla House. Daí... Um cara de marketing falou assim, não usa Gorilla House. Põe um nome, usa Gorilla House como sua casa. E eu fiz isso. Querendo ou não, todo mundo sabe que Gorilla House é nosso. Mas é o Pacheco Jiu-Jitsu. Gorilla House, a gente só tem a gorila por causa do gorila. Da face do gorila, entendeu? Eu podia chamar Gorilla House. Entendeu? O cara do marketing falou isso porque se, por exemplo, tivesse que abrir uma outra, seria Pacheco Jiu-Jitsu tal lugar. Pacheco Jiu-Jitsu, mais Gorilla House seria o headquarters. O headquarters, entendeu? O Gorilla House tem essa pegadinha. Ficou muito legal. Tem essa pegadinha do seu Gorilla House é o headquarters. Aí vai. A gente não tem essa intenção de... Não tem intenção. Essa era a minha pergunta. A gente não tem intenção de expandir. Eu gosto muito de quartel-general, tá ligado? Eu tenho 10, 12 faixas preta ali dentro. O caldo é grosso, a pancada é forte, entendeu? A gente não... Ninguém tá errado, cara, pelo amor de Deus. Sim. Quem tem academia por aí tem, né? Perfeito. Mas eu pra mim, já não... Eu gosto... Eu não sei, eu tenho bastante aluno, um quartel-general. Bastante, entendeu? E eu tenho 12 faixa preta, cara. Dentro daquele tatame, cara. E a maioria faixa da branca preta comigo, entendeu? Não é coisa que... Vem um ou outro que chegou, mas já saíram, entendeu? Tem outros faixa preta que chegou de outras academias, estão conosco, mas a maioria é formada por mim, entendeu? Então tem aquele caldo grosso, tem a feijoada ali, põe aqui, põe não sei o quê. Então, a gente não dispersa valor. Eu penso assim, se eu mandar o Vini abrir uma academia lá, provavelmente eu vou ganhar um pouquinho mais de dinheiro, entendeu? Mas vou perder a qualidade do Vini aqui, cara. Posso estar dando oportunidade para você ou não, porque vai ser uma franchise, você não vai ganhar a mesma coisa que eu ganho, vai dividir valores, entendeu? É isso, cara. E uma coisa que eu tenho comigo é muito louco, onde eu tô, os faixa preta são tudo bem de vida, cara.
Você tá entendendo o que eu tô falando pra você? Exato. Eles estão felizes de estar ali contigo. E você tá Não tão entendendo? exatamente. Esses faixa preta, eles são australianos. Eles não querem estar pensando em ir pra NUS, Isso. abrir por isso que eu fui pra Não é um Hollywood. prato de comida para A eles, né? comunidade, lembra? A minha comunidade é australiana, cara. Eles não têm fome. Tem brasileiro bastante, mas a gente tem muito mais australiano na nossa academia. Então, nossa academia é formada por australianos. Então, a gente não tem esse negócio de, o cara ali, faixa preta, o Zanda, não quer ir pra lugar nenhum. O Zanda tem Avalon, a parte do Jiu-Jitsu Avalon. Aí tem o Richard, não quer ir pra lugar nenhum. Aí tem não quer ir pra lugar nenhum. Não, o Rafael, não quer nenhum. O Thiago, não quer nenhum. Então, tudo cara já bem de vida, tudo cara estabilizado. Os caras não estão preocupados com o jiu-jitsu. Eles fazem jiu-jitsu porque eles gostam. É o estilo de vida para eles. Estilo de vida pra eles, entendeu? E eles estão dentro da academia, eles estão treinando, estão ajudando, entendeu? Então foi isso que eu criei. Graças a Deus que eu fui para aquele lado, entendeu? Porque era um lado que pessoas mais australianos, entendeu? Porque eles, a comunidade, Sim, sim. porque querendo ou não, o brasileiro, o cara quer se dar bem, entendeu? Quer ser, pô, Vini, vai lá, você fala, pô, lógico que eu vou, irmão. Vai abrir a academia lá, não sei onde, vamos, vai, porque o cara quer viver bem, entendeu? Claro. O australiano já tá bem. Oportunidade, o outro já tá bem. Já tá bem, cara. Já tá bem. E os caras que veio comigo, o Thiago, o Rafa, os caras estão tudo bem. Os caras não querem viver do jiu-jitsu. Os caras têm tudo trabalho. Entendeu? Os Zanda, os caras, tudo tem trabalho, irmão. Trabalho Tudo bom. parada deles, é Tudo isso. trabalho bom. Os caras só vão se divertir, fazer a parada dele. Então, a gente não Eles tem essa estão necessidade. recebendo, né? Isso, Eles estão recebendo do jiu-jitsu, né? Isso. E a gente não tem essa necessidade de abrir uma outra academia pra falar que nós somos gigantes, não sei o quê. Sabe o que eu quero ter? 10 caras que batem em todo mundo. Não precisa ter 12, não. 10. Entendeu? É isso, cara. E a gente monta, hein? E não põe palavra pra fora, não. Quem tá com nós sabe. A gente chega ali, tiver. Quero ser campeão. Quê? Quero ser o quê? Campeão. Aí eu fico olhando pra sua cara. Se não tiver amanhã, você não vai ser campeão, irmão. Entendeu? Você quer ser campeão, você pode chegar pra mim e quer ser campeão, mas se eu não tiver no tatame todo dia, eu não vou te ajudar. Eu não vou perder meu tempo com você. Esquece isso. Se você quiser mentir, mente pra você sozinho. Eu não minto pra mim. Entendeu? Então, o campeão, quando o cara chega lá quer treinar, quer ser competidor. Fala, então tá bom, tem que treinar tanto. Na minha academia, se você quiser competir, você tem que fazer o programa, tá? Você não pode ser carnavalesco, fulião. Vou lá. Você não vai, irmão. Tem que treinar. Tem que fazer isso pra competir. Então, a gente se prepara muito bem pra competição. Lógico, vai perder, vai ganhar, não sei o quê, mas a gente se prepara. A gente não leva na brincadeira, entendeu? Competição é uma coisa diferente, entendeu? Então tem que ter dedicação, tem que ter sofrimento, tem que ter tudo, entendeu? Então é aquela coisa que eu falo, você é carnavalesco, então você não vem aqui, irmão, encher meu saco. Não vem encher meu saco. E eu falo bem assim, porque quem dá problema na academia é o competidor, cara. Aluno nenhum dá problema. Só competidor. Ô raça, hein? Você é louco. Entendeu? Só competidor. Mas a gente tem que saber lidar com os caras. Não tô feio. O cara apanha de Faz parte do jogo. O cara apanha de 10 caras na academia e tá procurando treino. Nossa, velho. Apanha de 10, não tem. Não sei o quê. Sabe que esse cara aqui não. É competidor, cara. Eu sou competidor. É tudo louco. Mas, cara, os caras procuram pelo em ovo. Quer. Eu quero treinar com o Dioca. Vai apanhar. Então, até nisso eu falo com os caras, você tem que treinar com os faixas mais baixas pra você aprender a posição, não sei o que. Você vai treinar com esses caras que você apanha todo mundo. Você apanha de 10 caras aqui que tá procurando treino, cara. Não consegue se ajeitar nunca contra os caras. Se ajuda aí, caramba. Que eu tento te ajudar, irmão. Você tá entendendo? E pior que é, cara. Você acredita? Eu falo pros caras, velho. O meu problema também é esse. Eu vou falar assim, é filha da puta. Mas não é, eu sou verdadeiro, caralho. Eu não guardo, não tenho rancor, não tenho maldade. Eu falo na cara pro cara, falou, meu, você apanha desse, tá procurando treino, cara? É incrível, mano. Aí eu falo pra ele assim, imagina o Bochecha Gordon Raya, tá treinando com aliens. Porque não tem treino pros caras. Não tem treino pra eles, Como é que eles fazem? Como que... Você tá entendendo a mentalidade bem pobre? Que eu falo pra você, é uma mentalidade muito pobre, bem pobre. Bem pobre. Olha pra vocês aí que pensam assim, mentalidade pobre, cara. Senão o Gordon Raya e o Bochecha não tinha treino, eles tinham que treinar com aliens, cara. Porra. Pegando um foguete. Estão pegando um foguete pra ir pra Marte, mano, pra treinar com os caras. Pô, que idiotice é essa, cara? Meu mestre foi campeão mundial treinando com faixa branca. Entendeu? Meu mestre foi campeão mundial treinando com faixa branca. Aí ninguém vem falando que tá procurando treino, que não sei o que, velho. Não vem com essa conversinha, não. Aí eu falo pra ele assim, cadê você, Vinícius?
Ó, o treino termina às 7h20. A nossa academia termina treino mais cedo na Austrália. 7h20 é o último treino nosso. Acabou, 7h20. Acabou, irmão. Cadê você, Vinícius? Das 7h20 às 8h, fazer um drill ali, fazer um específico. Ó, arrumou a mala e correu. Aí quer vir falar de treino pra mim. Tinha jantar fora, tinha jantar. Que eles jantam tudo fora. Depois de quarta-feira, todo mundo janta fora, né? Aí quer vir falar de treino, quer falar de não sei o que. Eu falo, já, pego no meio, velho. Dou no meio. Eu falo assim, ó, cadê você? Ó? O treino termina às 7h20, você tem 40 minutos pra fazer dia específico, de drill, não sei o que, você some, cara. Aí que vem aquela coisa do coach. Tá ligado? Você chegar pro cara e falar assim, ó, põe ele no lugar dele. Você é competidor, você é esse, mas tu tá errado. O seu pensamento tá errado. Aquele, só que eu preciso mais de round, preciso mais na porrada. Tá errado. Tu tem que fazer mais condicionamento, tem que fazer mais específico, tem que fazer mais repetição. E é isso, cara. O jiu-jitsu cresceu, evoluiu, cara. Não estamos na idade da pedra mais, tá ligado? Duro todo mundo é. Todo mundo é, cara. Entendeu? O jiu-jitsu evoluiu, mas tem um jeito de treinar hoje pra não se machucar. Vai sair na porrada todo dia, na sexta-feira você não vai ter ninguém na academia. Mas, sabe, o egoísta do competidor, ele quer isso. Ele quer isso, mas eu falo pra eles assim, vem aqui, sexta-feira eu vejo vocês. Aí eles vêm na sexta-feira. Aí eu falo assim, vocês têm uma competição toda semana, sexta-feira. Aí eles olham pra mim, caramba, toda sexta-feira. Eu falei, tá vendo? Vocês querem competir? Quer treinar? Toda sexta-feira. Por que eu ponho treino de competição na sexta-feira? Quero ver se o Vinícius tá com vontade de treinar. 5 horas da tarde. Vai pro pub? Vai pra festinha? Vai jantar com a namorada, com o namorado, com a puta que pariu que você vai fazer? Vai. Por isso que eu ponho 5 horas da tarde o treino de competição, irmão. Tem porquê eu treino na sexta-feira de competição. Tem um porquê. Eu não quero o neguinho vagabundo enchendo meu saco. Se você não aparecer na sexta-feira, eu não quero nada com você também. Nada. Acabou. E acabou. E vai falar o quê pra mim? Fala, cadê você? Vai reclamar do quê, bonitão? Entendeu? Porque a sexta-feira é o dia que você vai pro happy hour, vai pro opera house, vai pôr sua camisa bonitinha, vai não sei o quê, passar maquiagem, bababá, perfuminho. Quem quer ser campeão vai estar no tatame. Tô errado? Isso aí não, pô. É isso. É isso. Não tem campeão de jiu-jitsu que é bronzeado de praia. Ai, Não tem, velho. Tem campeão de jiu-jitsu que dorme no tatame. Esses tem. Que acorda no tatame. Entendeu? Almoça no tatame. Esses são campeão, cara. Entendeu? Mas do resto que fica aí achando, procurando pelo, procurando o training partner. Esses aí são os mágicos do jiu-jitsu. Ô, mestrão, compartilha com a gente, conta pra gente como é um dia da tua rotina, um dia normal da rotina. Olha, eu não gosto de falar, que nem eu falei pra você, não gosto de falar a hora que você acorda. Eu não gosto de falar a hora que eu acordo. Mas aí acordou? Eu acordo, eu já... Primeira coisa que eu faço, tomo água morna com limão, todo dia. Tomo água morna com limão. Aí vou pro meu treino. Primeiro eu dou aula. Normalmente, depois de uma aula, eu dou aula privada. Que horas que tu dá a primeira aula do dia? A primeira aula do dia é às 6h30 da manhã. Das 6h30 às 7h30. Depois das 7h30 às 8h30, normalmente eu tenho... Todos os dias eu tenho aula privada. Aí depois tem a aula do almoço, que é o Wesley que faz. Quando ele não tá, eu que faço também. É uma aula bem legal. E tem a aula da noite. Mas a aula que eu gosto de dar, de estar presente, é a aula das crianças. E eu dou aula das crianças também. Eu não... Independente de ser o head coach, eu dou aula das crianças, porque eu gosto de criança. E minha rotina é essa. 6h30 da manhã até as 7h30 da noite eu tô na academia. E aí por exemplo, quando acaba a aula o private lá, como é que é? O personal. Quando acaba o personal Diz 8h30 da manhã. Isso. Até meio-dia? Qual é que tu faz então, ali? das 8h30 a meio-dia, o que eu faço? Eu vou pra casa, aí eu tomo banho, aí, porque eu treinei, né? Daí eu volto pra academia, faço o meu treino, entendeu? Puxa um ferrinho. Puxo um ferrinho, aí eu volto pra casa. Aí eu volto pra casa, aí eu trabalho pra academia. Tipo, no computador, essas coisas. Instagram não faço muito, tem gente que faz, mas eu que dou as ideias também. Aí eu faço essas coisas. Aí, a parte da tarde, porque eu treino quase todo dia, e a gente vai ficando velho, né? Então eu durmo 30 minutos. Quase todo dia, 30 minutos. Boa. Das 2h30 às 3, assim. Ou das 3 às 3h30, no relógio.
Não passa de 30 minutos. Mesmo se eu não dormir 30 minutos, se eu dormir 15, vai acordar ali, que dormiu 15 minutos, não tem problema. Isso. Aí eu faço esses snooze aí, só um bam, aí vou, treino. Resetou, pum. Vou de novo, aí vou até às 7h30 da noite, 7h20 da noite, aí eu treino também. De terça e quinta eu gosto de treinar, que é o Intermediate Class, tem bastante gente. Então eu gosto de rolar com o pessoal, eu gosto de rolar com todo mundo. Com todo mundo, faixa branca, faixa preta, eu rolo com todo mundo. Eu não tenho esse negócio de, o cara é faixa branca, o cara né? Eu não me ponho nessa situação, tá ligado? Eu sou aluno, quero aprender também, quero lutar, continuo aprendendo, sou esponja, irmão. Amém. Entendeu? Então eu luto com todo mundo. Com todo mundo. Faixa branca, faixa preta, eu sempre dou uma brincada ali. E é isso, cara. Eu treino quase todo dia. E de sábado tem o Open Mats. Mas das 10 a meio-dia, onde o filho chora, a mãe não vê. Ali é neguinho, que é só o dedo que quer lutar. Mas, cara, é bem intenso. E domingo também tem o Open Mats, mas eu não apareço na academia de domingo. Meu horário é de segunda a sexta, das 6h30 até as 7h30. Assim, dou uma dormidinha de meia hora. E terça e quinta eu treino bastante. Aí, normalmente, jiu-jitsu eu faço quase todo dia. Mas eu pego... Não vou falar pra você, treina meio-dia. Não. Treino de manhã, treino à tarde, treino à noite. E a classe que eu me senti bem pra treinar. Porque eu acho que eu tô trabalhando. Eu não consigo... É muito complicado. Desconectar totalmente. Isso, eu sou meio complicado com esse negócio. Principalmente negócio... Eu acho que eu consigo evitar que alguém se machuca... Porque por estar olhando, o joelho aí, não sei o que, cuidado, você não vai estar mexendo no lado errado, para, a posição tá errada aí, não sei o que, cruzou o joelho. Então, quando a sala tá lotada, cara, eu não treino, cara. Não treino, eu só dou aula. Mas sexta-feira eu treino aula de competição, eu treino, sábado eu treino, de terça e quinta eu treino com os caras do Intermediate, que é uma aula... É complicado treinar quando tem os caras que vêm pela primeira vez, fazendo trial. Isso, os caras cara. se machucam e não É por isso que a gente tem esse sistema de separar tudo. Graças a Deus que a gente tem 2 andares também. Porque a gente tem o professor Thiago, no mesmo horário que tá tendo aula de advance de classe, o Thiago tá dando aula de faixa só faixa branca. Maneiro. Então todo dia tem aula de faixa branca. Todo dia. Você chega lá, não sei andar, então você tem que subir lá em cima. Não sei andar. Perdido é lá. Tô engatinhando, tem que ir lá em cima. Sou faixa branca, tem que ir... faz 3 meses que eu faço. Tudo é lá em cima com o professor Thiago. Entendeu? Daí o professor Thiago, que ele é a base da nossa academia, porque eu sempre falo pra ele que é um dos professores mais importantes, porque ele que recebe as pessoas. Todo mundo faz uma aula, é rotativo o negócio, mas agora é a vez dele. Então ele tá fazendo só os faixa branca. Ele só recebe faixa branca. Então é uma aula, o cara é muito bom, muito didático, muito metódico, japonês, velho. Entendeu? Sabe? Lê, entendeu? Então é o cara certo pra estar ali, entendeu? Então isso ajuda muito nós. Aquele negócio de ter o quartel-general. Ter 10 faixa preta. Entendeu? Eu não preciso, eu não vou dar, eu não me sinto bem um faixa azul dando aula. Faixa azul dando aula pra faixa branca, irmão. É a aula mais importante que tem na academia, velho. Entendeu? Então, essa preocupação que eu tenho, por isso que eu não consigo dividir tantos valores, porque eu não acho certo um faixa roxa dar aula faixa branca, um faixa azul dar aula faixa branca. Porque um faixa branca, ele requer muito mais cuidado que todo mundo. Exato. O meu filho Wes, ele puxa a aula com os graduados lá, tem faixa preta lá que faz a posição dele. Isso. Entendeu? Mas é os graduados, cara. Exato. Entendeu? Eles já sabem se mexer. Tiveram a formação. Já tiveram. Mas o cara ali não, tem que ir lá, tem que separar, tem que fazer, por isso acho que tem que ter um cara experiente. Eu não acho que um faixa azul dando aula faixa branca. Um faixa azul dando aula pra criança. Sim. Entendeu? Não, com certeza. E acontece muito. Acontece, nada contra vocês, não, tá? Que a minha academia é diferente. E é mesmo, cara. A gente prioriza a qualidade. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Qualidade. Eu tenho um negócio de nome. Se você é meu aluno, cara, você vai falar que você é minha aluna. Então, tudo que você fizer, você tem que ser conquistado. Você não vai sair daqui um dia falando que você é aluno do Dior com um registro de merda, entendeu? E você chama você mesmo de Dior, né? Cara... Como é que é isso? Isso é lá de São Paulo? Isso é lá de São Paulo? Eu sou de São Paulo. Meu nome é Dior. Isso é lá de São Paulo? A galera já te chamava de Dior lá de São Paulo? De Dior lá de São Paulo. Meu nome é Diógenes, né? E muito difícil de falar Diógenes, até para brasileiro. Sempre falou Dior. Aí tudo... Quem tá aqui antigamente conhece como Dior, tá ligado? Aí eu puxo Pacheco. Aí a gente sempre fala, quem não me conhece me chama de Pacheco. Quem me conhece me chama de Dior. Você tá me entendendo?
Se o cara chegou, ô, Pacheco, eu falei, não me conhece. Já sei que não me conhece. Já sabe que ele não te conhece. Já sei que não me conhece direito. Que ele me conhece mesmo de ó. Pô, todo mundo do jiu-jitsu me chama de Dió, das antigas, todo mundo. É um outro que me chama de Pacheco, entendeu? Meu nome é Dió. Eu conheci como Pacheco. Entendeu? Todo mundo, opa, Pacheco. E aí você vê que os caras que chegam, me aceitam como Pacheco também. Isso aí pra mim não tem problema, mas é os caras que... Tu já sabe que é a galera da nova geração. Da nova geração, entendeu? Como chama de Pacheco, você vê que é os caras da nova geração. Isso. Porque os antigos é Dió, entendeu? Pô, posso pedir pro senhor contar uma história? Você tava falando, cruzou a perna lá, tá errado. Aham. Tem um episódio muito marcante aqui. O que ele fez, ele voltou pro meio. Não é mais a mesma posição, velho. Não era uma posição, era uma finalização, cara. Tem gravado até hoje isso aí, cara. Eu não gosto de briga, mas é o seguinte, irmão. Eu sou da rua. O que é certo, o que é errado. E eu nunca vou comprar do errado. O errado vai pagar. O certo eu vou cobrar. Vou atrás, vou querer... Tava certo. Depois eu expliquei pra ele. Você devia... Eu falei assim... Tava com o triângulo encaixado? Não. Ele falou, tava. Quando voltou, tava encaixado do mesmo jeito? Não. Eu falei, então tá bom. É isso que eu queria escutar da sua boca. Mas eu podia ganhar. Eu falei assim, você podia ganhar dele, não tem problema nenhum. Tô falando pra você não lutar. A partir daquele momento, as pessoas vão te respeitar muito mais. Entendeu? As pessoas só pensam em ganhar. Entendeu? Eu sou correto, irmão. Meus alunos falam pra todo mundo. Se depender de mim, de vocês ganharem por ajuda de juiz, eu quero que você se morra. Você tem que ganhar a luta. E quem me conhece sabe que eu sou assim. Sabe que eu luto pela honestidade. Eu não vou gritar pro meu aluno ganhar roubado. Por um ponto que não foi, por uma passagem que não foi, por uma coisa que... Não, esquece isso. Mas se tiver certo, irmão, desculpa, você escolheu ser juiz, o problema é seu. Tá ligado? E você tá sendo pago pra você fazer o trabalho certo, não errado. Entendeu? Erros acontecem, que nem eu falo pra todos os juízes. Erros acontecem. Mas, na hora do... Também, tá louco. você também tá no seu direito de cobrar o certo. Lógico, né? Irmão. Eu tô me perdendo meu dia inteiro lá de trabalho, rapaz. O ruim é quando o coach tá ali pedindo um ponto que não teve, uma vantagem que não teve, querendo tirar um proveito. Assim, querendo tirar um proveito. Conheço vários assim. Mas se você tá cobrando... Ganhar no grito, né? Ganhar no grito. Quantos já não vi ganhar no grito? Mas um dia começou a aparecer a câmera, velho. Eu comecei a filmar todas as minhas lutas, irmão. E eu falo para meus alunos, filma. Porque quando eu for brigar, eu vou provar. Filma. Então, toda vez que eu vou reclamar com o Alex, que eu vou reclamar com o sei o quê, negão, um abraço, irmão. Vou lá no Alex, chegar nele, pô, chega aí, olha, pô, não sei o quê. Puta, tá certo. Tá ligado? Não, tá errado. Aprende com os caras também. Isso. Aprende com os caras também. Não, você viu aqui, não sei o quê. Aprende, porque não é toda hora que você tá certo. Exato. Entendeu? Mas, se você acredita... E tá bom que tá filmado, né? Que também te ajuda... Se você acredita ou não, 95% das coisas que eu reclamo eu tô certo, irmão. Porque tá no vídeo, tá ligado? Eu falo pros caras, vocês querem... Um dia o cara veio falar lá, não sei o quê. Eu falei, você quer brigar com a câmera, irmão? Quer brigar com a imagem, rapaz? É isso? Você acha que eu tô falando pro juiz aqui pra ganhar a luta porque eu quero ganhar na imagem, irmão? Tá aqui filmado, rapaz. Não preciso nada de ninguém, não. Ganhar roubado não é comigo, não, irmão. Entendeu? Não tem. Por isso que eu brigo. Eu trabalho, irmão. Eu não sou vagabundo. Se tu quer ser campeão e eu falo pra tu vai ser campeão e você perder por um roubo do juiz, um erro, eu não acho certo, cara. Vai acontecer? Vai, acontece todo dia, acontece, mas vamos diminuir os erros. Vamos diminuir os erros. Vamos diminuir. Todo mundo fala, todo mundo não sei o que lá. Por quê? Nossa academia, a gente é marcado porque nossa academia não é a maior, não é a menor, mas é a academia que chegando nos campeonatos, irmão. Desculpa e respeito todo mundo, vou continuar respeitando, mas a gente vai pra ganhar, irmão. A gente vai pra porrada. E nossos alunos são assim, eles sabem disso. Por porcentagem, nós somos os melhores da Austrália, quase. De Sydney. Por porcentagem. Não somos os maiores, não somos os melhores. Por porcentagem. Entendeu? A gente leva 10 caras, 8 traz medalha de ouro, irmão. E 2 pratas. Tá ligado? E é isso. É isso. Por isso que eu levo tanto a sério. Eu trabalho todo sexta-feira, cara. Tô lá puxando detalhe específico, não sei o quê. Vamos ganhar assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Entendeu? Pra chegar no dia, perder por causa do juiz, velho. Então, graças a Deus que apareceu a câmera. Entendeu? Tem campeonato que você pode reclamar, tem campeonato que não pode, não sei o quê, mas a câmera. A verdade tá ali, cara. E as pessoas reclamam, mas a verdade tá ali.
Entendeu? Graças a Deus que hoje tem a câmera. Entendeu? Que tem o telefone, cara. Câmera. Porque não é todo que nem o Edip do Grande Slam, que tem o vídeo referir lá, que os caras revê a luta, o VAR, não sei o quê. Os outros campeonatos aqui na Austrália não tem, cara. Mas, porra, cara, eu fico, mano, na boa, cara. Eu fico. Acaba meu dia, irmão. Acaba meu dia. Acaba meu dia, velho. E eu vou falar pra você, eu perdi no grito já. Mas a gente cresceu, cara. E eu vou falar, comecei a gravar, falei, eu vou começar a apontar o dedo, irmão. Se começar a fazer isso, eu vou começar a pôr o vídeo aí e começar a falar. Aí, graças a Deus que pararam. Entendeu? Pararam, respeita, porque a gente não tá ali pra ganhar nada roubado, irmão. A gente tá ali pra levar, pra ganhar. Mas dentro das regras. Não por o Dió gritou com o juiz, não sei o que, nada. Normalmente eu brigo pelo ponto que eu sei que tá acontecendo. Não, mesmo naquele dia, que foi a única vez que eu tive assim, exaltado, sem ser, às vezes tá ali torcendo, coachando, exaltado, mas mesmo naquele dia tu não tava gritando com o juiz, tu tava gritando com o teu aluno, com o teu atleta, tá tudo bem. Porque eu falei pra ele parar. Isso. Eu falei, para. Sim, sim. Mas tu não tava desrespeitando o árbitro. Não, nem o árbitro. Com o seu atleta. Porque o árbitro ficou ofendido. Ele ficou mal, mas porque ele ficou mal. exposto. Lógico que eu vou expor ele. Mas tu não desrespeitou ele. Não, tu falou mas com o atleta. expus. Tu falou com o atleta, mas ele ficou exposto. É lógico, porque ele fez errado. Entendeu? É isso, cara. Eu não tenho problema com ninguém, mas na boa, se eu jogava jogando futebol com meu pai, ele é meu inimigo. Entendeu? E é isso, cara. E é isso. E meus alunos, eu vou defender meus alunos. Sim. Ah, pô, que não sei... Cara, quem paga eu é meus alunos. Entendeu? Eu não vou brigar com meus alunos? Eu vou fazer aquele cara, tô vendo a coisa errada, vai ficar ali? Mas não tem como, irmão. Por eu ser o que eu sou, é difícil ver a coisa errada. É muito difícil para mim ver a coisa errada. Eu não compactuo com a coisa errada, entendeu? E meus alunos falaram para eles, cara, não depende de juiz, cara. Não depende, não vai nessa não. A gente vai ganhar ganhando. Vamos ganhar dos caras, Eu ponho isso na cabeça deles, para não depender de nada e não ser malandro. Meus alunos já, tipo assim, quantas vezes já aconteceu de neguinho bater com meus alunos, cara? Neguinho falar que não bateu, irmão. Pra mim isso é do professor, né, da pessoa, mesmo? Tá ligado? Porque se meu aluno fizer isso, eu falo pra eles, tchau. Tchau. Se você bateu e falar que não bateu, tchau. Bateu. Tchau, acabou. Teve contra meu filho, teve contra o Jordan, contra o Kenai. Que isso, cara? Mas tá tudo aí, velho. Fala que não bateu, e a gente vê como não bateu, e daí mostrava e falou assim, bateu, velho. Bateu. Teve campeonato nem coach, e os caras veio pra cima de mim. Isso aqui não bateu. Eu falei, que não bateu, rapaz. Aqui o vídeo, aqui, que isso aqui, ó. Eu falei, mano, eu já sou brabão, tio, também. De onde eu vim é poucas ideias mesmo. Já era. Não tem meio termo, entendeu? De onde eu vim, é isso, cara. Certo é certo, errado é errado, e acabou. Político, caralho, não gosto de política, irmão. Certo é certo, errado é errado. E preto no branco. Não tem política no errado, no certo, no errado. Não é política. Tá ligado? Pô. Por mais que todo mundo faça o errado, nunca vai ser certo. O errado vai sempre ser errado, né? Então é isso, cara. E eu falo pra ele. Então, minha imagem é essa. O Dio é pá, mas, cara, eu comprar do errado nunca. Esquece. Se tá errado, irmão, vai morrer sozinho. Se tiver certo, a gente pode morrer junto. Porque foi assim que eu aprendi, cara. É difícil não fazer esse jogo, fazer esse joguinho pra mim, entendeu? O jogo da verdade não existe, da mentira. Pra mim é o jogo da verdade, entendeu? Pra mim só existe verdade, não existe mentira. Mentira pra mim é câncer, entendeu? Eu aprendi isso com a minha mãe e com meu pai, entendeu? Mentira destrói a família, destrói a amizade, destrói tudo. Destrói academias, acontece por aí, entendeu? É tudo isso. Maneiro. Não, é importante. É importante. Com quantos anos você tinha quando chegou aqui? Eu cheguei com 29, cara. 29. Já era faixa preta? Não, era faixa roxa, cara. Faixa roxa? Faixa roxa. E como é que tu foi? Tu ficou treinando aqui? Ia pra lá? Voltava? Treinei aqui, mestrão que veio, irmão. Que isso? Mestrão veio Mentira. Me deu uma marrom, depois veio me dar preta, mano. Beijo, Guigão. Que isso, moleque? É mesmo? Neguinho queria me graduar aí. O Guigo veio pra cá? Veio, irmão. Um abraço, cara. Guigão, que maneiro, meu irmão. Guigão veio pra cá, aquela irmão. câmera lá tua. O Guigão, falei, mestrão. Guigão veio... Que isso, mano. Que maneiro. Me deu a faixa preta aqui,
Lá em Adelaide, fui pra Adelaide, ele foi pra Adelaide, já deu seminário da minha academia, tudo, a gente tem a conexão, cara. Ele veio, lutei, treinei nas academias aí como faixa roxa. Todo mundo via meu jiu-jitsu. Não vou falar das academias que eu treinei. Maneiro, suave. Mas eu treinei umas 2, 3 academias antes. Eu vi como que os caras eram, entendeu? Eu falei, não, é legal, mas vou fazer a minha, entendeu? Que é o quartel-general, que é aquela coisa de, entendeu? E, mas... Se viu fazendo, no momento que você se vê fazendo, tem possibilidade de fazer, tem que fazer, né? Sabe quando você acredita tem muita gente você? que é isso, tem muita gente que não se vê, cara. Tem muita gente que fala, não, tu falou, tem faixa preta lá, que eles não querem dar aula, eles querem participar da comunidade. É só isso, cara. E tão felizes assim. Não quer, se você falar pra ir dar aula, eles falam, puta isso. que pariu, velho. Mas no momento que você se viu fazendo a parada e achou maneiro, quer fazer a tua parada. Tipo assim, sabe quando você vai passando e você faz, putz, aí você passa uma academia, passa outra, tipo assim, sempre você nunca se sente, não confortável, porque você se sente confortável, eu me sentia, mas você não se sente cheio. Você sabe? quer fazer aquele ambiente que tu tinha lá, né? Quer fazer aquela parada. Que não era um ambiente separado. Tipo assim, tinha um ambiente separado, mas assim, não tinha. A gente conseguia não fazer, porque a gente era queria ser amigo de todo mundo, a gente era muito resenha no tatame, tá ligado? Então essa resenha que a gente tinha no tatame, cheguei aqui e não tinha muito essa resenha, entendeu? Eu falei, puta que pariu. Eu falei, eu vou fazer a resenha. Que eu lembro, que eu falo pra você, de conhecer as pessoas, de sair na porrada, tem que conhecer a pessoa. E eu fiz isso. Eu falei, cara, tem que conhecer gente, tem que conhecer amigo, tem que fazer parte, entendeu? Maneiro. E qual o conselho que tu daria pro cara que chegou aqui, que tem nesse momento? Eu sempre faço essa pergunta para quem tá aqui com a gente. Com o cara que tá lá no Brasil agora, tem 29 anos de idade, faixa roxa de jiu-jitsu e tem sonho de morar fora do Brasil. Dá uns conselhos para essa galera aí. Cara, se tu tem vontade de morar fora do Brasil, a primeira coisa que tu tem que se organizar. Não seja um pirata, um viajante do tempo, um aventureiro, tá ligado? Tem que se organizar. Primeira coisa é pegar o passaporte lá, né? Pagar o passaporte, fazer os vistos. E uma dica que eu falo pra vocês, cara, não é fácil. Não é fácil. Não venha com essa ideia. Não vem com essa ideia que é Wonderland, País das Maravilhas, que não é, cara. Quem quiser ver, tem que trabalhar, tem que só se dedicar. E isso não garante o visto. Não te garante seu visto. O que garante seu visto, o que é? A consistência. Entendeu? É a responsabilidade. Ah, o cara do jiu-jitsu vai me sponsorar. Tá bom, você vai ter que trabalhar não sei quantos anos pra ele, de ponta a ponta. E é isso, cara. Não vai reclamar, irmão. Ah, puto, o cara me paga mais. Você tem que lembrar o que você assinou no contrato. Se o cara tá te pagando 20 horas, chega aqui e quer ganhar 30, porque o seu amigo ganha 30, tá errado. Entendeu? A dica que eu dou pra todo mundo, cara, é... Seja aventureiro, né? Assim, é que eu falo assim, aventureiro não de ser desorganizado. O que eu falo do aventureiro é do cara explorar. Tem que explorar. Tem que sair do Brasil. O Brasil é um país da hora, país bom, mas o jiu-jitsu está em todo qualquer lugar do mundo. E essas pessoas que não têm oportunidade no Brasil, eles têm oportunidade em qualquer lugar do mundo. Que nem eu tava falando no começo. Mesmo que ele saia de faixa roxa. Mesmo que ele saia de faixa roxa, cara. Sabe por quê? Se ele for um faixa roxa sagaz, se ele for um faixa roxa bom, ele vai ser ajudado. Vai pegar a faixa marrom, vai pegar a faixa preta. Mas até ele chegar preta, ele vai ter que trabalhar. Vai ter que se dedicar, vai ter que competir, principalmente quando você tiver skill, se uma skill visa. Entendeu o que é? Tem gente que o cara chega assim, ó, vou ter skill visa de jiu-jitsu. Então você vai trabalhar no jiu-jitsu, cara. Pensando por esse ponto de vista aí, por esse prisma, é até de repente mais interessante ele saindo na roxa do que na preta. Porque ele vai ter esse tempo para se adaptar, para trabalhar, para formar para falar o inglês. Porque quando ele chegar na preta, ele vai estar com o inglês. Ele vai estar sabendo os papeladas que ele vai precisar, vai saber quanto vai pagar a taxa, quanto ele vai precisar de dinheiro. Já vai estar mais estruturado, né? Vai estar mais estruturado, mais familiarizado com tudo, entendeu? Vai ser tudo mais fácil do que... Vai ter formado um pouquinho também a reputação, que é importante, né, mestrão? Quando lógico, o cara chega aqui, ninguém conhece ele. Então ele é o primeiro suspeito de todas as cagadas. É por isso que eu falo de caráter, né? Quando tu chegar, não tem como correr do caráter, irmão.
Então, se você é um caráter de merda, se você é um merda, Não, você vai não. ser um merda, cara. Vai ter um tempo pra formar a tua reputação. Se ela vai ser boa ou ruim, vai Isso depender aí é de de você. você, cara. Entendeu? Tem gente que fala assim, vou pra Austrália, eu vou pros Estados Unidos, vamos se mudar como pessoa. Isso aí. Ou a sua essência, ou cabeça de não sei o quê. A essência é você todo dia, cara. Não vai Exatamente. mudar. Não adianta você vai pro Paris, Milão, pra Antártica, pra Austrália, pra onde você for, o Vini é o Vini. Isso aí. O Vini não vai virar um cara de ouro porque ele veio do Brasil pra Austrália, da Argentina, entendeu? O Dió também Isso aí. não. Você é o que você é, cara. E as pessoas se acham isso. Eles acham que eles vão mudar como pessoa, que vai ser uma pessoa. Nada, cara. Você vai procurar o mesmo estilo de vida que você tem no Brasil, mesmo estilo de amizade, não sei o quê. Se você é pilantra, você é pilantra. Se você é nóia, você é nóia. É isso, cara. Não tem como correr disso. As pessoas acham que. Tem vezes que as pessoas querem sair de lá pra correr dos problemas. Os problemas vão te seguir, cara. O problema é você, tem vez. Entendeu? Então é isso. O que eu falo pra todo mundo. Fala assim, o seu caráter é isso, cara. O que você vai esperar quando você vir pra cá? A dica que eu dou é que você é o que você é. Ninguém faz milagre. Você é trabalhador? Sou. Você é trabalhador? Sou. Aí chega aqui e não consegue pegar uma pá. Consegue levar 20 quilos. Tô com dor nas costas pra carregar uma geladeira. Entendeu? Não quer lixar uma parede, não quer fazer. Entendeu? Não quer. É isso. Você tá preparado pra quê? Você se preparou mentalmente? Porque é muito difícil você falar assim, vou viver do jiu-jitsu. Muitos conseguem. Muitos. Mas a mulher trabalha. Tem um outro ganha-pão. Isso aí. A mulher trabalha. Entendeu? Aí ele consegue fazer mais as coisas, porque ele tá apostando naquilo. Isso. Mas ele tem que saber que ele vai lidar com pouco dinheiro naquele momento, um dia para ele fazer o sonho dele, para fazer acontecer a academia dele, para ser uma coisa no jiu-jitsu. E ela tem que ser parceira também pra apoiar, né? É isso, cara. Sozinho é difícil. Se tiver uma parceira, é mais fácil. Entendeu? Mas se você vem sozinho, você tem que vir determinado, cara. Tem que ter sagacidade, tem que ter colher, irmão. Tem que. Não, tá fudido, cara. Entusiasmo, né? Cara, vai ter dia Tem que estar ruim. entusiasmado. Ô, cara, eu trabalhei na obra, irmão. Tinha dia que eu olhava assim, cara, nossa senhora, mentira. Olhava pro chão, olhava pro ar. Aí ele vai, cara, tem que continuar, irmão. É difícil, cara. Não é fácil. Eu faço pra todo mundo. A vida não é fácil. Principalmente a hora que a gente sai da nossa zona de conforto. Sai da sua zona de conforto, cara. Dá um challenge em você mesmo, tá ligado? Faz acontecer. Tem cara que vai, vou pros Estados Unidos, cara. Quantos escuto lá? Bate e volta, velho. Bate e volta. Por quê? O cara pensa que chega lá, ninguém vai dar dinheiro pra você. Cara, você vai ter que trabalhar, irmão. Você vai ter que fazer suas coisas, cara. Vai ter que fazer acontecer. Se não fazia acontecer no Brasil, dificilmente vai fazer acontecer fora do Brasil, né? Não faz acontecer em lugar nenhum, irmão. Você é a mesma. Essa é a dica que eu dou pra você, pros caras. Que é a dica, você é a mesma pessoa, cara. Você não vai mudar. Se você é um parasita, você vai ser um parasita na Austrália, você vai ser um parasita em Cuba, no Afeganistão. Você vai ser parasita, cara. Se você é um cara correria, se você é um trabalhador, se você fala que vai acontecer, aí é que é mais fácil. Aí aqui a Austrália é mais fácil. A Austrália é muito mais fácil, porque você tem oportunidade. Quem fez acontecer no Brasil, faz acontecer em qualquer lugar do mundo, né? Tu tá me entendendo? Se tu não tá fazendo acontecer no Brasil, irmão, é difícil você fazer acontecer em outro lugar, cara. Tá ligado? É difícil você fazer acontecer em outro lugar. Você é o parasita que você é o proativo que você é no Brasil, cara. Você senta no sofá da sua mãe, espera o dinheiro dela quando ela morrer, irmão. Você vai ser. Aqui na sociedade vai fazer a mesma coisa, cara. Não tem aquele filho do papai e da mamãe que fica lá esperando a mãe e o pai morrer, não sei o quê, velando o pai e a mãe. Fazendo conta com a venda da casa. Tem um monte de. Não tem? Tem amigos nossos que são assim, entendeu? E é verdade, cara. E é isso que eu falo pra. Todo mundo fala assim, meus amigos perguntam, pô, meu filho tá indo, qual que é a dica? Eu falo, a dica é baixar a cabeça, irmão. A dica é baixar a cabeça, trabalhar, se esforçar, se preparar, porque não é fácil. Cara, você veio pra cá, a gente larga tudo. Tudo. Eu tenho 3 filhos. Eu não tenho minha tia, eu não tenho meu irmão, eu não tenho minha irmã, ela não tem também ninguém. É nós, cara. Vou no supermercado. Vai com as crianças. Entendeu? É isso, cara. A gente não tem família. Então tudo é nós. E as pessoas se perdem nisso, cara.
a babazinha, sabe a babá de casa lá, assim, faz tudo pra você. Ela não vem com você, não, irmão. Sabe essa dobra roubadinha, dobrada lá, bonitinha, comidinha lá na mesa? Não esquece. Tá preparado? Tá preparado? Aí você faz essa pergunta pra você mesmo, tá ligado? Não é pros outros. Você vai conseguir ou vai comer miojo a vida inteira? Vai ter que olhar no espelho, né? Vai querer, ou vai comer miojo a vida inteira, vai pro McDonald's comer porcaria, entendeu? Então você se pergunta, cara, eu tô preparado pra fazer isso, pra cozinhar, pra arrumar minha casa, pra dividir a casa com alguém, entendeu? É tudo isso que você tem que se preparar. A gente chega aqui de bacana, irmão. Dividir quarto, irmão. É, você tá ali, dividir quarto, cara, é foda, cara. Entendeu? Mas é a realidade. Hoje em dia a gente tem nossa casa, tem nossa academia, mas eu dividi quarto, irmão. Isso aí. É isso que eu ia falar. Se pergunta se você está preparado. Ou se prepara. Se põe em situações. Entendeu? Depois você fala assim, agora eu vou. Entendeu? Porque ninguém vem aqui pensando que a maravilha não é, não. Não é. Perfeito. Pegaram? Pegou? Se liga aí, mano. Visão? Os caras não tá ligado, né? Os caras tá lá na Austrália estourando. Você é louco, mano. Vem trabalhar, vem. Vem trabalhar. Mas vem com vontade. Vem com vontade. Vem com vontade, irmão. Ou quantos caras. Cara, eu conheço todo mundo. Assim, sou amigo de poucos, mas eu conheço a galera. Eu vejo a cara que sempre foi bom do jiu-jitsu, tá abrindo academia agora, depois de anos estando aqui, entendeu? Correria absurda. E é legal, eu acho legal, tem que continuar. Mas você vê os caras trabalhando dentro da academia, estão trabalhando dentro. Agora eu vou abrir a minha. Trampo, e agora? Agora eu vou abrir a minha. Trabalhou. Agora eu vou abrir a minha, entendeu? Então tem gente que tá aqui mais muito tempo, tá abrindo a academia agora, cara. E são faixa preta faz bastante tempo, entendeu? Então não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Viver do jiu-jitsu aqui não é fácil. Graças a Deus eu consigo viver do jiu-jitsu, sustentar minha família, fazer tudo, mas... Uma benção, né? Cara, é que nem... A gente começou no começo ali da Northern Beats, cara. A gente... pegamos água limpa, né? E, então... E pra ter o que a gente teve que criar uma comunidade, teve que criar uma identidade, entendeu? É difícil. A gente aqui em Roda tá nesse... Mas, cara... Comecinho, tá? Nesse processo aí, exatamente. Cria identidade. Isso, criando uma comunidade, esse sentido de comunidade, trabalhando nisso, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. O que acontece, cara? E aqui é a mesma coisa. Aqui no BJJ Alto a gente tá fazendo a mesma coisa, devagarzinho. Tem que ir, uma pedrinha com tempo, calma, paciência. Tijolo em cima de tijolo, irmão. E cada pequena conquista também... Tu desfruta pra caramba, né? A gente desfruta que nem eu falei pra você, a gente é de egoísta, a gente é competidor, não sei o quê, mas a realização de ganhar uma medalha de ouro não tem explicação. É a mesma coisa que um dia que você fala, caralho, o bagulho estourou. Não tem preço, cara. Não tem dinheiro que vai pagar isso. É isso aí. Entendeu? É isso aí. Não vai. É. E é que nem eu falo, no jiu-jitsu, o que eu criei, não tem dinheiro que paga, irmão. Hoje em dia ninguém pode oferecer quanto for, não vendo. Exato. Entendeu? Não vende. Exato. Pode chegar com 1 milhão, 2 milhões. Esquece, mano. Pega seu dinheiro aí. O que eu criei vale muito mais que isso. É isso. É isso. E redes sociais. Dior. Posso chamar de Dior? Pode. Dior. Redes sociais. Redes sociais. Como é que, se a galera quiser ver lá as instalações, conhecer um pouco mais da Pacheco Jiu-Jitsu. Só seguir nós no Pacheco Jiu-Jitsu, no Instagram, da Pacheco Jiu-Jitsu. Aí tem a academia lá, mostra todas as aulas. Nós temos aula das 6h30 da manhã até as 7h30 da noite. Esse é o da academia. Falou que tem outro, pensei que só tinha uma. Tem uma em Avalon também, a Pacheco Jiu-Jitsu em Avalon. Tem duas, então. E tem duas, tem uma em Oriude, porque a Northern Beats é uma coisa longa, né? Então eu tô em Oriude, tem um aluno meu usando, ele tá em Avalon. Mostra esse logo aí pra galera, mostra o logo aí. Aí, galera, ó, Pacheco Jiu-Jitsu, a galera aí. Gorila. E a Gorila House? E a Gorila House? Gorila House é eu, cara. Tipo assim, os caras ficam achando... Mas é o teu Instagram pessoal, Gorila House? Isso, Gorila House é meu Instagram pessoal. Eu não ponho porque muita coisa. Tem um Instagram que chama Gorila House, que eu vi. Eu não sabia que era é o meu privado, esse é o meu privado. Entendi. Por isso eu tenho o Gorila House, que é o meu privado, e tem o Pacheco Jiu-Jitsu, que é o da academia. Eu ponho um pouquinho ali no Gorila House, mas eu não mexo muito. Mas se a galera que tá no Brasil quiser mandar uma mensagem, perguntando... Pacheco Jiu-Jitsu. Pacheco Jiu-Jitsu. Pacheco Jiu-Jitsu, tem meu telefone lá e tudo. É o meu telefone mesmo. Não
tem Beleza, problema. beleza. Eu não atendo ninguém, tá? Mentira, mentira. É mentira. Não manda Pacheco, tô indo não, hein? Eu tô indo não, né? Pergunta primeiro, Pergunta cara. primeiro, pô. Pelo amor de Deus. Mas se o cara já estiver aqui em Sydney, na Austrália, e quiser fazer uma visita, aí pode fazer, tô indo. Pode, meu. Pô, a minha academia é assim. Se o cara vem fazer uma visita de semana, ele paga a diária da semana lá. E é isso. Se estiver fazendo visita. Se for de outra academia, a gente não deixa treinar de semana. Não é questão de... É questão de respeito. Legal, legal. Eu tenho aquele negócio de... O meu batalhão tem os meus soldados. De segunda a sexta, os meus soldados têm que estar na ativa. Sábado e domingo... Cada um no seu quartel. Cada um no seu quartel. Daí, na sexta, no sábado e domingo, meus soldados podem ir pra qualquer lugar. E a galera também Também vai lá. pode vir. Agora, hoje em dia, eu cobro o Open Match, porque a nossa academia é monstra, cara. É. A gente cobra, porque eu não acho certo o Vinícius, meu aluno, pagar, aí vem um cara do Open Match treina de graça. e treinar de graça. É, Cara. Então, também é loucura. Eu já tô achando que é muito Maluquice. meio maluquista. Eu não acho certo meu aluno pagar, um cara vem de fora pagar. Isso aí. O cara chega de fora, é Open Match, mas meu aluno paga pra vir pro Open Match. E nem sabe da índole de quem tá vindo. Entendeu? Né? Entendeu? Meu aluno paga pra estar no Open Match. Então, por que tu não vai pagar? Isso aí. Entendeu? Então, eu revi essas coisas. Antigamente, eu falava, pode vir. Hoje em dia, o Vini convidou alguém, pode vir. Aquela pessoa que quer voltar, vai pagar. Isso. Toda vez, a primeira visita é de graça. Eu também faço isso aqui. Todo dia. Pô, fulano de tal tá passando aqui, meu amigo. Porra, cara, vem treinar. O cara tá vindo lá não sei da onde, passar uma noite ali, não tem problema, não vai pagar nada. E a parada durante a semana eu gostei, pô. Tô te falando, cara, eu gostei dessa parada Não, durante a semana... Cara, eu sou muito democrático, irmão. Não gosto de prender nada com ninguém. Mas é o seguinte, eu não acho certo. Meu aluno não pode treinar em outra academia durante a semana. Porque ele pode se melhorar. Que tu tá precisando de material humano na tua parada. O cara... É isso que eu falo pra você. O cara aprende todo mundo. Ele tá querendo... Em vez de ele se aprimorar dentro da própria academia, ele quer ir pra outra academia. Então, existe aquela confusão de metodologia que no final vai atrapalhar ele. Isso. Mas ele não sabe. Mas quer que eu fale pra você? Quero que se dane, irmão. Não quer? Tem um monte de academia em volta de mim. Vai pra lá. Tchau. Ponto. Porque de segunda a sexta ele treinar aqui. Que nem eu falei, já teve competidor que veio, não sei o que, pode ir, você pode ficar lá. Pode ir, pode ficar lá. Se você tá achando interessante treinar lá, tchau. Segunda a sexta. De sábado e domingo você pode vir na academia. Tem gente que vem na minha academia, bem, cara faixa preta bravo, os caras vêm, vai tudo na academia. Todo mundo é bem-vindo, irmão. Manda uma mensagem, posso ir? Pode. De segunda a sexta, se eles perguntarem, não vão treinar também com nós, não. Não vai. Maneiro. De segunda a sexta, não. Um faixa preta que pá, o cara tá machucado, o cara não tem onde treinar, tá chegando aí, pô. É diferente, né? Chega aí, irmão. Mas o cara de outra academia continua vindo, tá ligado? Eu não acho legal. Porque o Vini pode perguntar, pô, o idiota tá ali chavecando. Mano. Eu tenho. Eu sei, eu sou idôneo. Sabe, mano, da tua índole, né? Velho, minha índole é uma só. Eu não sou pescador, não, irmão. A maioria das vezes os caras, quando começam a ir na nossa academia, não tem nada a ver com isso. É mais por causa do ambiente. É 2, 3 amigos ali que o cara se amarra, se dá muito bem. O Gui da garagem, meu parceiro aí, os molecadas tudo vai lá treinar na academia. Às vezes eu já peguei aluno de alguém e fico falando, não, moleque vai lá, os moleques são tipo meus alunos, trato eles igual, passo posição, tá ligado? Exatamente. Porque é o jiu-jitsu, irmão. Só que pra evitar isso é melhor segunda a sexta fechou. Segunda-feira fechou, acabou. Sábado e domingo os leão tá livre, irmão. Vai pra onde vocês quiserem. Aí tem um que vai ali, tem um que vai não sei na onde, mas a maioria fica ali na academia, irmão. Porque o treino, que nem aquele no quartel-general. Aí tem tem 10 faixas preta, 4, 5, 7, 8 faixas marrom bom, um monte de faixa roxa, entendeu? Então o cara tá procurando o quê, cara? Querendo ou não, fala assim, de qualidade de treino, cara, ali na Northern Beats, cara, porra, mano. A gente tem qualidade, cara. Qualidade mesmo. Assim. Treino de qualidade, não desmerecendo ninguém. Entendeu? Sim. Desmerecendo ninguém, mas... É um trabalho consistente ao longo do tempo, né? Cara, eu quero isso também pra mim. Daqui a 10 anos, poder falar, pô, Pacheco, tamo assim lá agora. Pô, tamo cheio de faixa preta. Porque vai acontecer. Tem gente que acha que é arrogância, como o cara fala, não sei o quê. Vai se fuder, rapaz. Não, entendeu? É isso aí mesmo. Eu trabalhei pra caralho, irmão. Trabalhou pra isso, né, cara? Entendeu? Sou proud de mim mesmo, cara. E é isso, é poucas ideias. Entendeu? Se eu não, o cara é mó arrogante, falando que a academia... Não sou arrogante não, cara.
Tá lá pra todo mundo real, ver. vai lá fazer uma visita. Vai lá, tá lá pra todo mundo ver. E respeita todo mundo igual, irmão. Os caras chegam lá, vê a estrutura, vê, pô, os caras, pá, mas pra mim, nada muda. Eu sou o Dió, mesma coisa todo dia, cobro meus alunos pesadão. Pra isso, cara, pra fazer um jiu-jitsu da hora. Eu sou jiu-jitsu, mano. Não tem como fugir do que o jiu-jitsu, entendeu? Não tem, é o jiu-jitsu, cara. É complicado. Complicado, mas a gente consegue fazer um trabalho bom ali e não de segurar aluno, a gente não segura ninguém, cara. A gente põe qualidade, cara. Eu falo pra todo mundo, quer sair da minha academia, saia. Mas tem todo um jeito de sair das academias. Todo mundo tem um jeito de sair da academia, cara. Ninguém precisa ficar preso com ninguém. Tá ligado? Mas a ingratidão tá aí, irmão. Tem gente ingrata pra caralho. Gente que a gente ajuda, entendeu? Mas o tempo dirá. O tempo faz. E não acontece só na minha academia, não, tá? Acontece em todas. Não, pô. Acontece em todas, tá ligado? Mas é aquela que a gente sabe, né? Quem já tá muito tempo no meio, a gente sabe. A gente sabe. Mas eu falo pros meus alunos todo dia. Eu nunca vou mudar meu jeito de ser. Com os outros. Esquece. Vou continuar ajudando. Se a pessoa acha, pô, não sei o quê. Tchau. Tchau. Vem o próximo que a gente vai ajudar o próximo. E vem o próximo que a gente vai ajudar o próximo. Porque se a gente parar de ajudar porque os outros fez merda, tá entendendo o que eu tô falando pra você? Perfeitamente. Por que eu vou parar? Por que eu vou parar? Não vou parar, não, irmão. Não vou parar de ajudar. Sabe? Porque esse é meu instinto, essa é minha índole. Entendeu? Eu não sou ninguém se não ajudar as pessoas, entendeu? Eu ajudo pra caralho já, entendeu? E eu vou ajudar mais. Eu crio oportunidade pra ajudar mais, entendeu? As pessoas não veem isso, cara. E quando você dá as coisas, cara, é complicado. Ninguém dá valor quando você dá as coisas. Ninguém dá valor quando você dá as coisas. Quando é muito fácil, né? Quando é muito fácil. Mas elas perdem. Elas vão querer dar valor, mas perdeu. Entendeu? Elas perdem, elas vão... Pô, tchau. Perdeu. Comigo nada tem volta. Nada. Nada tem volta pra mim. Acabou, irmão. Já era. Poucas ideias e já era. Porque é assim. A vida é assim. Você segue o barco. Você ajuda tanto, você vai ficar parado pensando, meu, segue o barco, ó. Já foi, irmão. Continua o barco, ó. E vamos que vamos remando. E aí vamos formar mais campeão, vamos fazer mais faixa preta, entendeu? É isso a nossa missão. Porque se a gente ficar pensando nos caras aqui, a gente ajudou esse fulano, um filho da puta, a gente fez isso aqui, a gente vai parar. Entendeu? Sim. Eu não vou parar de ajudar nunca, irmão. O jiu-jitsu é autoajuda, entendeu? É uma ferramenta de ajuda pro ser humano, entendeu? Como a gente vai parar isso? Entendeu? Não pode parar. E tem que ajudar mesmo. Amém. Tem que ajudar mesmo. E não escolhe quem ajudar. E não espera nada em volta. Eu aprendi isso com a minha mãe e com meu pai. Não esperar nada em troca. Nada. Eu aprendi isso de coisa de educação de família. Não espera nada. Então, por isso que eu vou continuar ajudando. Porque as pessoas que... Eu não esperava nada mesmo. Tá tudo bem. Tem deles? Essas paradas. Não espero nada de ninguém. Por isso que eu não me frustro. Isso aí. As pessoas falam, os caras, não sei o quê. Eu falei, ih, velho, tá maluco, irmão? Ei, tá maluco? Já passou, já andou. E é isso. Vou parar no tempo, irmão? Não pode, cara. Não pode. Não pode. Falo pra todo mundo, cara. Ingratidão existe. Pessoas que são ingratas existem. Pessoas que você ajuda vão te trair. Pessoas que você ajuda vão te deixar. Mas eu acho que você não pode parar de ajudar as pessoas. O importante é de onde vem essa motivação de ajudar. Né? Cara. Eu não tô ajudando por causa do cara, eu tô ajudando por causa de mim. Entendeu? Eu tô fazendo pelo outro por causa de mim. Você não tá ajudando fulano por causa dele. Você tá ajudando por causa da sua índole. Então você não pode mudar a sua índole, pode alguma coisa, entendeu? O cara cagão ali. Pô, o cagão é problema dele. Não é você, dele, cara. Pô, ele que vai limpar a bosta dele um dia, entendeu? E aí é isso, cara. Essa parada. Pô, maneiro demais. Obrigado demais pela resenha. Que isso, cara. Mano. Prazer estar aqui. Vamos ver quando eu ficar famoso, eu quero estar aqui. Famoso. Também não gosta dessa palavra famoso, né, irmão? O dia que você estiver bem, que você estiver tendo o que você está plantando, um dia eu quero estar voltando, para estar falando mais ainda. Eu tenho um objetivo pequeno, né? Que eu não sei se é médio prazo, longo prazo, mas eu tenho um objetivo com o canal
que eu vou sentir assim que eu cheguei em algum lugar, que eu dei um passinho, é quando eu consegui fazer sentar aqui pra trocar ideia no podcast, alguém que escutou o podcast lá no Brasil. E veio pra cá. Veio, remou, transformou a vida, sentou. Quer que eu falo? Aí Desculpa, irmão. Não, sabe o que é que eu falo pra você? É Sérgio, da SJJ. É Sérgio. É um cara que ele foi lá pra cima. Pode pôr aí, essa aí, pode pôr. Ele foi lá pra cima, acho que lá pra Sunshine, abriu alguma coisa assim. Ele veio pra Austrália, ele viu um vídeo meu da Oi Austrália, falando da oportunidade de jiu-jitsu no Brasil. Olha. Ele veio, depois de tempo, beleza. Ele deu a carona pra ele e falou assim, pô, mano, sabe por que eu tô na Austrália? Por causa disso. Eu falei, Olha é verdade, aí, mano. Ele falou, olha aí. Foi maneirão. Você abriu a visão. Ele falou, mano, eu vi o seu bagulho no YouTube. Ele falou, irmão, eu vi esse bagulho no YouTube. Eu falei, porra, velho, fico feliz. Esse aí. Tamo aí. Esse é o meu objetivo. É a melhor coisa, cara. De ver que a parada que tá funcionando. Funcionou. Isso. Sabe a Oi Austrália? Eu conheço todo o casal. Conheço Sim. eles. Moravam aqui na Northern Beach, agora estão em Adelaide, eu acho. Maneiro. Eles começaram desse tamanho, cara. Ele foi na minha academia. Pode olhar, tem o Oi na Austrália lá na academia nossa. Aí você pode. O negócio da Oi Austrália, quanto tempo eles começaram, os caras estão monstro hoje, cara. Estão monstro. Estão monstro. Mas, pô, foi nessas coisas, tipo assim, eu espero que esse podcast aqui. Pô, depois me bota em contato com eles. É gente boa, os caras, mano, em Adelaide. E, tipo assim, pra abrir o caminho pra essas pessoas que querem vir pra cá, cara. Não é impossível, não, mas tem que trabalhar, irmão. Nada é impossível, nada. Principalmente pro jiu-jiteiro. Se você vir com a mentalidade de jiu-jitsu, que é a mentalidade vencedora, independente de resultados, se você vir com aquela mentalidade de vencedora, de trabalhar, de conquistar, você conquista, cara. Se você vir com aquela de mutuca de tatame, tá ligado? Mutuca do tatame. Tá fudido, irmão. E aqui você não consegue ser chupim, tá ligado? É difícil ser chupim aqui, entendeu? Então é isso. Pô, aulas. Inspirador, né? Essa é a ideia. É inspirar, motivar e equipar a galera. Muito obrigado, galera. Que isso, cara. É um prazer estar aqui. Mestrão. Muito obrigado, Vini. É nóis, irmão. Tamo junto. Vou esperar a segunda, a terceira, pra mim, cada vez que conseguir. Cara. Tentar trazer o Wesley aí. O Wesley, vou falar com ele. E depois eu sou um cara meio busy, que nem eu falei pra você. Eu sei. Aquela coisa, mas, cara, que nem eu falei, demorou um mês pra gente marcar. Fazer uma trilogia, né? Um mês. Tu vê agora, depois tenta trazer o Wesley e depois tenta trazer os dois juntos. Juntos. Pode ser, cara. Pô, que não tem muitos caras que tem um filho assim. Exato, pô. Com sucesso. Moleque, não é porque é meu filho, não, né? Maneiro demais, pô. Não é porque é meu filho, entendeu? Todo mundo conhece o moleque no jiu-jitsu. Todo mundo conhece ele aí na parada. E alguma coisa que eu falo pra ele, mano, você não vacila na sua educação. E o moleque gente fina, exatamente. Moleque gente fina. Dá não pra ver vacila na educação, irmão. Sempre falo pra ele, cara. Dá pra ver que ele foi bem criado. Graças a Deus, pela mãe e pelo pai. Quando eu falo pras crianças, eu falo, é difícil, porque eu não conheço expressão em inglês, né? Mas a gente fala em português. Mal educado. Quando se chama a criança de mal... Essa criança é mal educada. Puta, tá falando dos pais, pô. Mano. Não tá falando da criança. Minha irmã, meus filhos, eu tenho isso comigo. É que o problema das crianças são os pais. Isso, né? Exato. É isso. Pô, vai ser um prazer vir com meu filho, porque que não é tanto os caras que tem um filho assim, já grande. Então todo mundo fala pô, mano, que prazer você ter seu filho. Pô, eu fico olhando, eu acho maneiro pra caramba. Cara, você não tem noção como é bom o chegar. E a gente associa. Quando eu encontrei com ele ano passado lá na Gold, eu falei pra ele, cadê teu pai? Tanto que meu pai não veio. Porque a gente associa na mesma hora. Louco, e ele já tem um conhecimento pode de mim também, tá ligado? E, cara, não adianta. Se ele fosse um filho da puta, todo mundo ia saber. Exatamente. Tá ligado? Não tem como isso. E essas coisas correm rápido. Essas coisas correm rápido. Caráter é caráter, irmão. E eu sempre falei pra ele, ó. Caráter é uma coisa que não pode ser quebrada. Entendeu? É uma coisa que tem... A sua imagem não pode ser quebrada. O jiu-jitsu é pequeno. Não acho que é grande. Tudo que você fizer aqui vai ter merda. Assim, se você cagar aqui, vai feder pro resto. Você vai limpar, mas o fedor vai estar ali pro resto da vida. Tá ligado? E ele é um moleque bom, cara. Não é porque é meu filho, não. Ele é um moleque... Eu puxo. Entendeu? Eu tenho 20 e poucos anos e eu continuo puxando. Sabe por quê? Nunca vai ter a oportunidade de falar assim, puta, meu pai não me avisou. Isso. Cara, que é isso que eu falo pra ele? Eu falei assim, nunca vou te dar oportunidade. Eu falo assim, meu pai não falou nada pra mim sobre isso. Tá ligado? E é isso. Essa é a lição. É nóis, irmão. Obrigado. Tamo junto. Obrigadão. Tamo aí. Galera, esse foi mais um BJJ Alto. Mexe para o Dior Pacheco, pô. Tamo junto. Um abraço, Deus abençoe. Até a próxima. Compartilha, não peço nunca pra mandar o bagulho. Eu sempre esqueço. Compartilha, se inscreve no canal,
manda pra alguém, deixa o like. Impossível não ter gostado. Vamos, né? Cara, O nego fala assim, se gostou, deixa o like, se não gostou, deixa não dá impossível não dar o like numa parada dessa. Tem. Ajuda a gente aí. Ajudar o canal, né, mano? Por favor. O cara veio aí, lá da Pacheco Jiu-Jitsu Community aí, dá uma tempo força. dirigindo pra chegar aqui? 45 minutos. 45 minutos até chegar aqui. Tu não vai dar o like, 45. Não vai compartilhar? Galera do Pacheco Jiu-Jitsu tem que fazer comentário. Comenta aí. Vamos fazer um comentário aí, galera. Galera aí da Guigo, em São Paulo, comenta aí a parada, ajuda, dá uma força pra gente. Bom, mestrão. Tamo junto, ó. Mais uma coisa aí. Nós estamos ajudando o pessoal do Rio Grande do Sul lá. A gente vai fazer um seminário dia 25. Não nesse final de semana aqui, o próximo. Eu e o professor Thiago, para ajudar o pessoal do Guigo lá no Brasil e o pessoal do Rio Grande do Sul também. Tem link? A gente vai mandar o link, a gente vai fazer o link, porque tá todo mundo ajudando agora. Aí eu falei, deixa eu ajudar, a gente vai fazendo diferente, mais organizado. Mas a gente vai estar ajudando também. E que dia vai ser o seminário? Dia 25, tá todo mundo convidado. 25 de maio? De maio. Porque tem o Autumn Cup desse final de semana, daí no outro, no sábado, a gente vai fazer um Open Messi. Você é bem-vindo lá, quiser aparecer lá para dar uma filmadinha. Show. Sabendo disso, eu posso tentar pegar e jogar esse episódio 1 ou 2 dias antes do seminário. Pode ser. Pra poder a gente soltar um link na descrição. Um link da descrição pode ser também, por alguma coisa assim. Tá. A gente vai conversando. Vamos conversando. Tá bom, irmão? Valeu, galera. Um abraço. Tamo junto. Valeu, gente. Valeu, meu brother. Obrigado. Ficou bom, hein? Vamos fazer uma selfie.